Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 201. Esse nível de engano não funcionará contra mim. 3. O silêncio na sala era mais alto do que nunca. Todos estavam se amontoando em cima dos lobisomens para mostrar-lhes seu lugar na Transilvânia. No entanto, em vez disso, acabaram recebendo um tapa forte no rosto. Conforme as cabeças rolavam para longe da pilha, não havia dúvidas. As cabeças definitivamente pertenciam a vampiros. A prova era suficiente para mostrar que alguém havia contratado os vampiros para atacar Kai. Acredito que eram mercenários contratados por Camila, ou aqueles que trabalhavam nas sombras para matar Lord Kai. Uma investigação rápida deve bastar para descobrir quem são essas pessoas e por que aceitaram uma recompensa por alguém como Kai. Espero que isso seja suficiente, Alteza. Ashton respondeu a Alucard com um tom respeitoso. Alucard assentiu e olhou para Griffin para ver se ele estava satisfeito, mas não parecia. Isso afasta a suspeita de que você forjou o acidente, mas ainda resta uma pergunta. Onde está o corpo de Camila? Ao contrário de todos os outros na sala do trono, Griffin não se abalou com a aparição das cabeças decepadas. Ele já tinha visto muitas delas. As guerras em que estivera haviam deixado seus nervos em brasa, assim como sua mente. Eu a queimei. É por isso que não sobrou nada dela, respondeu Ashton confiante. Ele sabia praticamente tudo sobre matar vampiros. Pelo menos aquelas coisas que Mera sabia, e segundo ela, queimar um vampiro não deixaria marcas. Nem mesmo cinzas ou ossos sobravam. Em outras palavras, ninguém jamais seria capaz de saber se um vampiro foi morto pelo fogo ou não, a menos que alguém visse com os próprios olhos. Por essa razão, Ashton escolheu mentir sobre o incêndio em vez de outra maneira, pois era a melhor maneira de explicar a eles o mistério do cadáver desaparecido. No entanto, a reação deles à afirmação de Ashton não foi a que Michelle esperava. Assim que ele contou a história do fogo consumindo Camila, Griffin sorriu ironicamente, enquanto os outros condes e condessas começaram a rir como loucos. Então você usou fogo para matar Camila. Tem certeza de que é essa a história que você quer continuar? Tenho quase certeza. Ashton assentiu com a cabeça. Ashton manteve sua história porque Griffin estava prestes a cair em sua armadilha. Apesar do que Mera lhe contará, Ashton confirmou com Celeste se era ou não possível matar um vampiro usando fogo. Embora fosse verdade que as chamas pudessem matar um vampiro, Celeste o informou que um fogo comum não seria capaz de fazer muito contra elas. Somente fogo imbuído de mana, também conhecido como chama azul mística, seria capaz de matar um vampiro. Ashton intencionalmente deixou essa parte de fora em sua explicação e não mencionou o uso das chamas místicas, apenas disse que a queimou usando fogo. Então, posso perguntar como você obteve a chama azul mística para fazer isso? Griffin perguntou com uma seriedade repentina no rosto, mas a seriedade se transformou em perplexidade um momento depois, quando Ashton lhe mostrou como. Acredito que este dispositivo seja capaz de fazer isso? Ashton tirou um isqueiro do seu inventário e jogou-o em direção a Griffin. Este último ficou sem palavras, chocado. Não era um isqueiro comum, mas uma arma mágica que assassinos de sua espécie costumavam carregar consigo. Era sua maneira favorita de cometer suicídio, caso os inimigos quisessem capturá-los e depois torturá-los para que revelassem informações confidenciais. Na verdade, Ashton havia escolhido apenas um desses isqueiros para guardar como recordação enquanto decapitava os 5 mercenários. Mas, para sua surpresa, ao mostrá-lo a Celeste, ela revelou o verdadeiro propósito do dispositivo. O que levou Ashton a bolar o plano para encobrir o mistério do corpo desaparecido de Camila. Você tem mais alguma pergunta, grande cavaleiro? Perguntou Ashton com uma cara de pôquer, mas por dentro. Ele estava se esforçando ao máximo para não rir depois de ver o rosto de todos ali. Griffin balançou a cabeça e deu um passo para trás. Mas agora era a vez de Ashton colocar os vampiros em seus devidos lugares. Verbalmente, é claro. Se uma briga acontecesse naquele momento, não seria a favor de Ashton. Ele se virou e Michelle sabia que ele estava prestes a causar uma cena. Embora estivesse lá para impedir que algo assim acontecesse, depois de ver como Ashton havia lidado bem com tudo até então, ela não pôde deixar de querer saber o que ele faria em seguida. Sei muito bem das diferenças entre vampiros e lobisomens. Mas quando vi Lord Kai sendo atacado por sua própria espécie, percebi uma coisa. Ashton começou a se dirigir à plateia com ousadia. Talvez nós não sejamos tão diferentes assim. Ele continuou. Você sempre desprezará aqueles que são mais fracos do que você. Não importa o que as ações deles mostrem, você sempre escolherá acreditar no que for conveniente para você. Assim como neste momento, era a necessidade de provar que eu estava errado. Todos ficaram em silêncio enquanto Ashton os cutucava sem parar com sua espada verbal. Doeu especialmente mais para aqueles que tentavam encurralá-lo alguns momentos antes. Mas além deles, alguém também notou suas palavras e decidiu interrompê-lo. Há uma coisa que você ainda precisa esclarecer, Sr. Ashton. Verina, a primeira princesa, levantou-se do trono. Você provou que os vampiros estavam por trás do ataque, mas nunca esclareceu como conseguiu matar todos os agressores sozinho. Ashton secretamente esperava que alguém lhe fizesse a pergunta, mas ele não esperava que a princesa fosse a única a questioná-lo entre todos os presentes. Considerando que sou a única testemunha, já que Lord Kai estava inconsciente e os agressores estão mortos, Ashton murmurou. Acho que você precisará me injetar um soro da verdade para confirmar o que eu já lhe disse. Isso não será necessário. Desta vez, Irina, a segunda princesa, falou. Podemos saber se você está falando a verdade ou não, simplesmente testando sua força. Se você conseguir derrotar Verina e eu, não precisará provar nada a ninguém. Aceitaria o desafio e provaria sua grandeza? Alteza, isso é um pouco. Michelle tentou amenizar a situação, mas não conseguiu. Aceito seu desafio, Alteza, disse Ashton com um sorriso antes de pensar. Qual seria uma maneira melhor de colocar esses sanguessugas em seu devido lugar do que derrotando os próximos governantes do reino?
Capítulo 202 Esse nível de engano não funcionará contra mim. 4. Você está louco? Michelle sibilou para ele, mas Ashton a ignorou. Ele não esperava que alguém como ela soubesse porque ele estava fazendo o que estava fazendo, mesmo que ele explicasse palavra por palavra sobre seu plano de caçar alguns lobos. Então, quando começamos? Ashton perguntou às princesas com um sorriso. Agora mesmo. Verina rugiu e investiu contra ele, seguida de perto por Irina. Ambas usavam espadas, sem dar a Ashton a mínima chance de recuperar suas armas. A multidão se dispersou quando as irmãs começaram seus ataques implacáveis. Nenhuma delas queria se envolver em uma briga que não existia e perder um ou dois membros. Espere, isso vai contra as regras dos duelos. Michelle fez o que pôde para ajudar Ashton, mesmo que ele tivesse causado toda a confusão sozinho. Quem disse que seria de acordo com as regras? Respondeu Griffin, cruzando as mãos diante do peito enorme. Os assassinos que atacaram Kai não esperariam o garoto se preparar para atacá-lo. Ao ouvir isso, Michelle soube que não podia fazer nada. Afinal, Griffin estava certo. Se Ashton quisesse provar que tinha força para matar 13 vampiros sozinho, precisava estar preparado para tudo, inclusive para uma emboscada repentina de vários inimigos. A única coisa que ela podia fazer era depositar sua fé nele e torcer para que ele realmente tivesse um plano para fazer tudo aquilo. O Cavaleiro Real, por outro lado, não sabia o que fazer. O rei os havia enviado junto com o barão para garantir que ele retornasse em segurança. Mas a julgar pelo que estava acontecendo no momento, era altamente questionável se algum deles voltaria para Licânia ou não. A cadela vai morrer com certeza. Um dos condes zombou. Elas não são as espadachins mais brilhantes do reino à toa. Não há um único mestre espadachim em todo o império que não tenha ensinado suas técnicas secretas a elas. O garoto está em apuros. Bom, ele ficou falando besteira, agindo como um rei, então é justo que alguém o tenha colocado no seu devido lugar. Ashton ouvia todos falando sobre como as duas irmãs eram incríveis e, para ser sincero, elas não eram tão ruins assim. Ambas estavam no nível 30 e provavelmente cumprindo suas tarefas de evolução, o que tecnicamente as tornava muito mais fortes do que ele, isto é, se ele fosse um pirralho comum. Apesar de terem habilidades incríveis, eles estavam ficando confiantes demais, tudo porque não permitiam que ele trouxesse uma arma do inventário. Assim que ele conseguia enganar um, o outro pulava para se proteger. Era tão irritante. Tenho que admitir, a coordenação de vocês é de primeira. Ashton elogiou as irmãs quando Irina conseguiu roçar seu ombro. Considerando que nenhuma de vocês disse uma palavra antes de me atacar, é bem provável que ambas consigam ler a mente uma da outra. Alucard observava atentamente o duelo. Ele podia ver o talento de Ashton, julgando-o por suas manobras de esquiva repentinas, mas precisas. Mas simplesmente se esquivar dos ataques não funcionaria contra suas filhas. Você vai só conversar ou lutar? Verina sorriu antes de empurrar sua espada em sua direção. Ashton conseguiu escapar do ataque no último instante, mas acabou na linha de fogo de Irina. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém soube o que aconteceu. Irina investiu contra ele e Ashton não parecia capaz de se esquivar do ataque. Mas ele não estava em lugar nenhum. Para onde ele foi? Irina xingou entre dentes, olhando ao redor da sala. Onde você está olhando? A voz de Ashton ecoou pela sala e no momento seguinte, Irina levou um chute bem no abdômen. Com um único chute, ela foi forçada a dar uma dúzia de passos para trás antes de conseguir recuperar o equilíbrio. Irina sentia dor, mas a disfarçou sem muito esforço. Ela sorriu assim que se recuperou do chute de Ashton. No entanto, no instante seguinte, ela desapareceu no ar como se nunca tivesse existido no mundo real. A multidão ficou perplexa, mas Verina não perdeu tempo e correu para continuar atacando Ashton. Boa tentativa, mas esse nível de engano não vai funcionar contra mim. Ashton suspirou antes de deslizar por baixo de Irina, agarrando suas mãos e jogando-a em direção a Verina. Verina não conseguiu parar de repente e segurava a espada na frente do peito. Se ela colidisse com Irina daquele jeito, sua espada definitivamente perfuraria suas costas, o que significava que Irina acabaria se ferindo gravemente. Droga! Verina xingou baixinho e jogou fora seu florete também. Irina atingiu com uma força incrível e um momento depois ambas se encontraram beijando o chão. Ah, entendi porque seus movimentos eram sincronizados. É incrível a diferença que uma arma pode fazer. Ashton murmurou enquanto brincava com as espadas. Essas espadas são únicas. Conseguir transmitir os pensamentos do portador para o portador da outra. O armeiro que fez isso deve ter sido um governante de todos os armeiros. Aqui, você pode tê-las de volta. Ele jogou as armas de volta para suas donas. As irmãs pegaram as espadas, mas em vez de lutar, as guardaram de volta no inventário, confundindo todos na sala exceto Alucard que também sorria. O que está acontecendo aqui? Ashton expressou o que todos estavam pensando. Por que vocês guardaram suas armas? Porque a luta já acabou, respondeu Alucard e ficou entre as filhas, vocês venceram. Alucard então, brincando, empurrou as moças para frente. As irmãs deram alguns passos em sua direção antes de se ajoelharem. O que aconteceu em seguida provocou uma onda de emoções em todos os presentes. Ashton Bismarck, você quer nos casar? O que? Capítulo 203 A dor de uma mãe. Por que as princesas estavam pedindo alguém em casamento tão de repente? Será que era mais uma estratégia delas para pegar a oponente de surpresa? Era possível, ou pelo menos todos na sala teriam pensado isso. Ashton também não foi exceção.
A princípio, ele pensou que a proposta repentina fosse uma maneira de pegá-lo de surpresa. No entanto, com o rápido uso da habilidade de percepção, Ashton conseguiu descobrir a verdade. As princesas não estavam mentindo. Elas o estavam pedindo em casamento com todas as intenções corretas. Elas realmente queriam se casar com ele. A situação não era algo para o qual Ashton pudesse ter se preparado de antemão, e ele não estava gostando nada disso. Dito isso, a ideia de se casar com as princesas era um tanto tentadora. Afinal, uma vez feito isso, ninguém poderia menosprezá-lo. Ele teria uma liberdade como nunca antes. Mas deixar os lobisomens para trás não era algo que ele pudesse ter feito tão cedo, não sem antes resolver o assunto que tinha com eles. O que está acontecendo aqui? Ele finalmente disse algo depois de alguns minutos, agindo como se estivesse confuso. Na nossa família, existe uma tradição seguida pelas mulheres. Alucard explicou a todos os presentes. As mulheres da família podem decidir desafiar alguém que considerem um parceiro adequado para um duelo. Se a pessoa vencer o duelo, também ganha o direito de se casar com a mulher. Foi o que aconteceu aqui. Embora a explicação fizesse algum sentido, a situação continuava tão absurda quanto antes. As irmãs o olhavam ansiosamente, com amor e respeito nos olhos, enquanto todos os outros rapazes na sala o olhavam como se fossem despedaçá-lo. Ashton conseguia entender por que os rapazes se sentiam assim. As irmãs eram tão lindas que fariam até o coração de uma pessoa morta bater se declarassem seu amor por ele. Ninguém em sã consciência teria rejeitado o pedido de casamento, mas Ashton não tinha uma mente sã, tinha. Sinto muito, mas não posso aceitar esta proposta. Quando essas palavras saíram da boca de Ashton, todos ficaram ainda mais chocados. Se a proposta os deixará sem palavras, a rejeição os fez perder a cabeça novamente. As irmãs ainda estavam de joelhos, parecia que não conseguiam compreender o fato de serem rejeitadas tão abertamente. Alucard era o único com uma expressão indecifrável no rosto. Mas se Ashton fosse prever o que Alucard estava pensando, teria que ser 101 maneiras de matá-lo. Quando Alucard abriu a boca para falar, Ashton ficou imóvel. Era melhor não ofender mais o homem depois de partir o coração da filha. Mas, para sua surpresa, Alucard não estava bravo com ele. Posso saber o motivo da sua rejeição? Perguntou ele a Ashton. Em vez de responder com palavras, Ashton decidiu mostrar-lhe algo que nenhum membro da realeza aceitaria: a marca de escravo em suas mãos. Você ainda daria suas filhas para alguém como eu? Antes que Alucard, Irina ou Verina pudessem reagir, os condes invejosos na multidão começaram a repreendê-lo. O pedido de casamento da princesa a um lobisomem já era um pouco demais para lidar, mas um escravo era algo que nenhum deles toleraria. Você realmente tem coragem de marcar esse lugar com sua imundície, humano? Era apenas um dos muitos insultos lançados contra Ashton e, ao mesmo tempo, uma tentativa de proteger suas próprias inseguranças. Afinal, como poderiam aceitar que um mero humano fosse melhor do que eles? Mas desta vez, Ashton não se calou e disparou uma bala verbal de volta na direção deles. Você com certeza gosta de latir muito para alguém que nem está sendo chamado aqui. Por que não cala a boca e continua chupando o dedo como tem feito até agora? Você? O quê? Você tem medo de justificar suas palavras com suas habilidades? Ashton continuou provocando o homem vestido com um smoking vermelho florido. Com toda a honestidade, o senso de moda do homem parecia ser um dos muitos motivos para sua irritação. De repente, mais e mais pessoas encontraram coragem e entraram na briga. Não queriam mais insultar Ashton com palavras, mas sim fazê-lo sofrer com a dor de ser atacado. Michelle e os cavaleiros sentiram a tensão no ar e correram para proteger Ashton, mas os vampiros o alcançaram mais rápido do que eles. No entanto, para sua surpresa, antes que qualquer um deles pudesse sequer tocar em Ashton, Irina e Verina pularam na frente dele, com suas espadas em punho para matar qualquer um que ousasse dar mais um passo na direção de Ashton. Vocês ousam quebrar a lei na frente das pessoas que as criaram? Irina sibilou para eles. Comportamento discriminatório contra um ser humano é um crime punível com prisão ou execução em casos especiais. Quer Sir Ashton aceite nossa proposta ou não? Verina avisou friamente a todos. Nós o aceitamos como nosso. Irina, Verina, guardem suas espadas. Alucard instruiu a filha. Quanto a vocês, eu cuido de vocês mais tarde. Griffin, acompanhe-as até o tribunal por enquanto. Como quiserem. Griffin acenou com a cabeça em direção a um grupo de guardas que imediatamente os forçaram a sair dali. Feito isso, Alucard voltou sua atenção mais uma vez para Ashton e repetiu a pergunta. Diga-me o verdadeiro motivo. Por que você está tão inflexível em não aceitar a proposta da minha filha? Você me viu através de mim, Vossa Alteza. Ashton deu um sorriso fraco antes de encarar Alucard diretamente nos olhos. Por mais que eu adorasse me casar com suas filhas, jurei lealdade ao meu rei, ao seu reino e ao povo de Licânia. Ele continuou. Receio que ao me casar com suas filhas, serei obrigado a viver aqui, o que tornaria impossível proteger aqueles que se importam comigo. As sobrancelhas de Alucard se ergueram em admiração pelo garoto parado à sua frente. Ele nem era adulto, e ainda assim tinha suas prioridades bem definidas. Uma qualidade que ele apreciava em qualquer pessoa, independentemente de gênero ou espécie. É só isso? Ele perguntou a Ashton, que assentiu com a cabeça. Então, tudo bem. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar com isso? Ashton não pôde deixar de sorrir por dentro. Ele teve que improvisar muito, mas finalmente conseguiu atingir seu objetivo final. Capítulo 204 A Dor de uma Mãe 2. Ashton terminou de explicar a história do enigma e da fuga, com Michelle se intrometendo para confirmar se tudo o que ele disse era verdade. Demorou um pouco para explicar tudo, mas logo conseguiram mostrar a Alucard o quadro completo. Então, se localizarmos e entregarmos essas pessoas para Licânia, você estará disposto a se casar com minhas filhas. É isso que está dizendo? Alucard queria confirmar tudo nos mínimos detalhes para que Ashton não pudesse recusar a proposta 2 vezes seguidas. Isso pelo menos me fará pensar sobre isso.
Ashton deu-lhe uma resposta vaga, como sempre. Casar-se com as princesas não era grande coisa para ele. Ele poderia se casar com elas, pois isso lhe daria muito poder político. Mas até que terminasse de cuidar das coisas que precisava, ou seja, matar Mera e encontrar seus pais, casar-se com alguém seria a menor de suas preocupações. Além disso, ele não ia se casar com alguém só porque lhe pediram em casamento. Um relacionamento como aquele não passava de uma farsa. Inicialmente, ele queria usar o favor de Alucard para descobrir mais sobre sua mãe, mas então percebeu que nem se lembrava do rosto dela e até onde sabia. Ela poderia ter recebido um novo nome, assim como ele quando foi transformado em lobisomem. Por isso, qualquer nome que ele lembrasse também não seria útil. Sem nome ou rosto, seria impossível procurar por alguém assim. Mas agora que ele havia ganhado acesso aos reinos dos vampiros, ele poderia procurá-la sozinho. No entanto, encontrar Enigma era uma tarefa que ele não conseguiria realizar sozinho, principalmente porque não tinha dúvidas de que provavelmente ouviram falar de sua chegada ao reino. Se alguma coisa, aqueles desgraçados já deviam ter se escondido. Além disso, Jonathan queria que ele fizesse algo a respeito do Enigma. Esse foi um dos principais motivos pelos quais ele concordou em enviar seu tesouro para longe de sua jurisdição. Devemos deixar esse assunto de lado por enquanto. Alucard murmurou e tirou uma espada do inventário. De joelhos, guerreiro orgulhoso. Ashton seguiu a ordem sem protestar, principalmente porque sabia o que aconteceria em seguida. Alucard deu tapinhas nos ombros de Ashton, um após o outro, dando-lhe as boas-vindas oficiais ao seu reino, tornando-o um cavaleiro templário na ordem do culto Von Drácula. Era um grupo em que até mesmo vampiros de alto escalão tinham que se esforçar para simplesmente entrar, quanto mais para obter a posição de cavaleiro templário. Portanto, não era de se admirar que Ashton fosse imediatamente alvo de todos os presentes. Mesmo que todos o parabenizassem, a maioria ainda o via como alguém cuja presença era desnecessária. Mas infelizmente não podiam fazer nada a respeito. No entanto, havia uma pessoa mais feliz do que qualquer outra presente na sala. A Valina não conseguia acreditar no homem maravilhoso que seu filhinho havia se tornado. Da maneira como ele rebatia todos os argumentos que lhe eram apresentados, as suas habilidades de luta, tudo a deixava impressionada. Mas havia uma coisa que a incomodava. Ashton era conhecido pelo sobrenome Bismarck, o que significava que ele agora pertencia ao rei ou à amante, e a Valina não conseguia imaginar qual dos dois era pior. Vou consertar tudo, começando agora, pensou a Valina quando chegou a sua vez de parabenizar Ashton. Mas o destino tinha algo diferente planejado para eles, quando uma onda de choque se espalhou pelo palácio, derrubando todos. Foi uma força tão grande que os vidros coloridos centenários finalmente perderam a batalha contra o tempo e se estilhaçaram em um instante. A Valina também caiu, mas Ashton a segurou e gentilmente a colocou no chão. Você está machucada? Ele não, obrigado por me ajudar, filho. A Valina finalmente reuniu toda a sua força de vontade e o fez. Ela o chamou de filho, mas Ashton não lhe deu mais atenção quando um gigantesco portal negro se abriu bem em frente ao palácio. Era tão grande que cobria boa parte do palácio com escuridão. Que diabos está acontecendo? Alucard rugiu a plenos pulmões e Griffin entrou correndo na sala imediatamente. Alucard, as coisas não parecem boas. A voz de Griffin parecia calma, mas continha um senso de urgência. Uma masmorra de instância se abriu bem do lado de fora dos portões do palácio. Se não entrarmos e a limparmos, nem mesmo o Sr. Drácula conseguirá proteger os cidadãos. O que é uma masmorra de instância? Ashton perguntou a Michelle, que era tão desinformada quanto ele. É um fenômeno raro quando um portal conectado a uma masmorra aparece do nada. A Valina decidiu lhe dar algumas informações sobre as masmorras. Podemos ter uma estimativa aproximada de qual tipo de masmorra o portal está conectado com base em sua cor e tamanho. Ela continuou, e a julgar pela aparência desta masmorra, pode ser uma masmorra de classificação I com muitos monstros ou uma masmorra de classificação D com menos monstros, mas muito mais fortes. Se alguém não matar todos, eles sairão do portal e matarão todos aqui. É um cenário de matar ou morrer. Antes que Ashton pudesse agradecê-la pela informação, Alucard agarrou a moça pelas mãos e a ajudou a se levantar, antes de se virar para suas filhas. Minhas preciosas filhas, mantenham a doutora Valina segura. A sobrevivência dela é crucial para vocês sabem o que. Ele as instruiu. Disse muitas coisas depois, mas Ashton não conseguiu ouvir uma palavra sequer depois que ele mencionou o nome Avalina. Já fazia mais de uma década que ele não ouvia alguém pronunciar aquele nome. Chegou a achar que tinha ouvido errado, mas ao observá-la melhor, a imagem desbotada de sua mãe, enterrada no fundo de sua mente, ressurgiu. Não havia dúvida. A mulher à sua frente era sua mãe. Mãe. Ashton murmurou baixinho, mas foi o suficiente para Valina, que sorriu para ele enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela finalmente havia se reunido com o filho dele, ainda que por pouco tempo, enquanto era arrastada para um lugar seguro. Capítulo 205 Instância da Masmorra 1. Ashton voltou à realidade. Ele havia encontrado sua mãe, mas não era um bom momento para conversar com ela. Naquele momento ele precisava protegê-la de ser machucada pelas criaturas que saíam da masmorra. Ninguém vai tirá-la de mim agora. Ninguém. Ashton pensou antes de entrar junto com Michelle e os Cavaleiros Reais. Por mais que quisesse simplesmente sair correndo e matar os monstros para poder se reunir com a mãe, ele não conseguia. Precisava garantir a segurança de Michelle primeiro, ou Jonathan poderia tentar tornar sua vida um inferno. Mas não é como se ele fosse capaz de fazer muita coisa, agora que eu tecnicamente também trabalho para os vampiros. Derrotar a masmorra era prioridade.
Mas esta masmorra estava se revelando mais estranha do que qualquer coisa que os vampiros já tinham visto. Antes mesmo que pudessem formar uma equipe para entrar na masmorra, vários trolls saíram correndo de lá. Embora estivessem saindo correndo pelo portal, não pareciam fazer parte da força principal. Eram mais como soldados descartáveis, tipo bucha de canhão, enviados ao campo de batalha para coletar informações sobre o inimigo ou para atrasá-lo no ataque à base principal. Felizmente, Alucard não precisou reunir suas tropas. Os vampiros reunidos ali para a cerimônia eram mais do que capazes de lutar para entrar no portal. Todos se esqueceram da discussão anterior e prontamente se precipitaram para ajudar a todos. Depois de garantir a segurança de Michelle, os Cavaleiros Reais também se prepararam para ajudar, mas Ashton os instruiu a não fazê-lo. Não havia aliança entre os lobisomens e os vampiros. Como resultado, não havia necessidade de eles participarem desnecessariamente da luta. Concentrem-se em proteger a princesa. Já que os portais foram desativados como procedimento de segurança, teremos que ficar aqui. Ashton deixou suas ordens bem claras. Se ela morrer, nós também morreremos. Então, façam o melhor que puderem. O que você vai fazer? Michelle perguntou a ele. Se você está tão preocupado com a minha vida, você pode ficar aqui também. E mostrar aos vampiros o quão inúteis os lobisomens podem ser? Ashton zombou. Sem o devido respeito, não acho que Sua Alteza, o rei, apreciaria muito isso. Dizendo isso, Ashton finalmente saiu, antes que Michelle pudesse lhe dar uma resposta adequada. Mas, no momento em que o fez, sua boca ficou escancarada. De dentro, o portal só parecia grande, mas agora que ele o olhava em toda a sua glória, o portal era grande o suficiente para consumir o palácio por inteiro. O pátio em frente ao palácio foi transformado em um campo de batalha com os vampiros lutando contra os monstros. No entanto, nem todos os vampiros eram lutadores capazes, e havia também os humanos. Não havia muito que essas pessoas pudessem fazer para se proteger, muito menos revidar. Como resultado, todos foram logo tomados pelo pânico. Sem ninguém para guiá-los até a segurança, estavam sendo abatidos como insetos insignificantes. Não! Uma garotinha humana gritou de medo quando um troll gigante avançou em sua direção. Ela fechou os olhos e se preparou, preparada para enfrentar o ataque do monstro e possivelmente morrer. Ela esperou e esperou, porém o golpe nunca veio. A garota abriu os olhos lentamente e viu um homem com mãos que lembravam as de um lobo parado à sua frente. Suas mãos estavam cruzadas, enquanto o porrete de madeira do troll repousava sobre suas mãos. Entre no palácio. Não é seguro ficar ao relento. Ashton a instruiu entre dentes cerrados. Diga a todos que não conseguem lutar para fazerem o mesmo. Você poderia fazer isso por mim? A menina assentiu e correu em direção ao palácio. Boa menina, Ashton murmurou antes de voltar sua atenção para o troll. Você não tem vergonha de ir atrás de garotinhas? Seu pedófilo de merda. Bem, acho que não importa. Eu teria te matado independentemente do que você fizesse ou deixasse de fazer. Ashton desviou, deixando o porrete finalmente atingir o chão antes de usá-lo como rampa para subir até a cabeça do troll. No momento seguinte, suas garras perfuraram o pescoço do troll. Ashton então agarrou a espinha dorsal do troll e a arrancou com um movimento rápido. O estrondo alto do troll caindo foi o suficiente para roubar a atenção de todos. Ao ver Ashton de pé sobre o troll morto, Alucard sorriu. Naquele momento, ele soube que suas filhas tinham feito a escolha certa. Lidar com trolls com tanta facilidade em uma idade tão jovem era impressionante, independentemente da opinião dos outros. A maioria dos condes e condessas vampiros presentes teve que se unir para se livrar de um único troll, já que eles eram um dos monstros mais tenazes. Matá-los rapidamente foi um desafio, especialmente devido às suas habilidades regenerativas. Mas Ashton já parecia saber disso e foi por isso que se aproveitou da fraqueza deles e arrancou a medula espinhal, em vez de causar dano aos poucos. Em vez de perder seu tempo me olhando boquiaberto, por que você não ajuda a evacuar os cidadãos? Ashton balançou a cabeça. Além disso, se você está decidido a lutar contra eles, ataque os olhos deles primeiro, depois derrube-os atacando os joelhos antes de matá-los de vez. Embora a maioria deles ainda discordasse da decisão de Alucard de incluir Ashton em seu culto, agora podiam ver que a criança não era uma criança quando se tratava de luta. Na verdade, ele podia ser estranhamente mais forte do que alguns deles. No momento seguinte, Ashton sentiu o chão tremer e se virou, só para ver vários trolls vindo em sua direção. Ashton estalou a língua e percebeu que o troll iria prolongar a luta desnecessariamente e a essa altura, os verdadeiros monstros começariam a sair da masmorra e transformariam a luta numa confusão ainda maior. Acho que está na hora das armas de Baiter fazerem sua estreia internacional. Dizendo isso, Ashton sacou o canhão de mão de um tiro do seu inventário e mirou nos trolls. Seus corpos gigantescos garantiram que ele não erraria o alvo. Ele disparou a arma e ela explodiu alguns trolls em pedaços, deixando os vampiros estupefatos. Capítulo 206 Instância da Masmorra 2. O que foi aquela explosão repentina? Griffin perguntou a Alucard, que estava tão chocado quanto ele. Eles presenciaram inúmeras explosões durante todos os anos que viveram. Mas na melhor das hipóteses, essas explosões foram capazes de distrair os monstros e não feri-los. Foi a primeira vez que testemunharam um tipo de armamento moderno capaz de aniquilar monstros. Ashton olhou para eles brevemente, observando todas as reações para analisar como estavam reagindo à sua arma. Até então, todos estavam surpresos e intrigados. Era evidente que queriam saber mais sobre o assunto, mas Ashton não lhes daria essa oportunidade de graça. Ótimo, ótimo, absorva a sensação de dominação. Entregue-se a essa sensação para que eu possa esvaziar seus bolsos sem problemas. Ashton pensou e se virou para Alucard. Alteza, vou entrar no portal e tentar impedir que mais desses malucos saiam. Por favor, junte-se a mim quando as coisas se acalmarem um pouco por aqui. Dito isso, Ashton correu em direção ao portal. O caminho não era tão fácil quanto parecia. A explosão do canhão de mão havia chamado a atenção dos trolls próximos.
Todos corriam em sua direção, querendo matá-lo antes que ele pudesse dar um passo para o outro lado. No entanto, eles caíram direto na armadilha de Ashton. Ele não tinha intenção de lutar ou matar as criaturas ainda. Em vez disso, queria atraí-las para dentro do portal para poder se banquetear com pelo menos uma delas. Afinal, o fator de cura que elas possuíam parecia saboroso demais para ele deixar passar. Vamos, entre logo. Assim que Ashton entrou no portal, ele se virou imediatamente. Um momento depois, um dos trolls apareceu e brandiu seu porrete em Ashton. O troll viu como Ashton cuidava de seus parentes e, portanto, balançou o porrete um pouco mais alto do que o necessário, pensando que Ashton pularia e tentaria rasgar sua medula espinhal como antes. Mas, para surpresa do troll, Ashton se abaixou e chutou seus joelhos. A dor foi imensa quando o troll caiu de joelhos. No entanto, a dor logo cedeu, pois o fator de cura logo fez efeito. Mas Ashton foi mais rápido. Antes que o troll pudesse se levantar, Ashton já havia cravado os dentes nele. Habilidade de vampiro. Absorção de habilidade ativada. Tentando absorver a habilidade passiva, cura baixa da presa. Gene necessário para aprender a habilidade. Genes de lobisomem, genes de vampiro. Os genes necessários estão presentes no corpo do anfitrião. Prosseguindo com a absorção. Devido à eficiência de absorção de habilidade, a habilidade cura baixa foi atualizada para a habilidade regeneração. Parabéns! Você criou uma nova habilidade passiva de nível 5, regeneração. Você pode ver mais informações sobre a habilidade recém-criada. Devido à criação de uma nova habilidade, ela se vinculou a você. Em outras palavras, você é o único que possui essa habilidade neste planeta. Uau, nunca pensei que aprimorar a absorção de habilidade e levaria à criação de novas habilidades como essa. Ashton ficou surpreso com o quão absurdamente poderosa a habilidade aprimorada era. Eu estava errado em criticar a habilidade depois de ler sua descrição. Ashton não demorou muito na entrada, pois mais monstros certamente passariam por ali. Ele testaria sua habilidade, regeneração e mais tarde, mas primeiro precisava saber o que estava acontecendo com aquela masmorra. Embora Ashton já tivesse visitado muitas masmorras, era a primeira vez que entrava em algo assim. Só de olhar, ele sabia que a caverna em que estava cheia de mana. Ele sentia o mana flutuando ao seu redor. Queria descobrir a causa, mas, no momento em que deu um passo, o cenário mudou imediatamente. Ele não estava mais em uma caverna, mas em um campo aberto. Que diabos está acontecendo aqui? Ele se virou e ainda estava de costas para a caverna, mas o cenário à sua frente era completamente diferente. Mas, estranhamente, ambos pareciam coexistir. Mas então ele entendeu. Talvez a masmorra tenha sido dividida em duas partes para manter certas entidades separadas. Por exemplo, os trolls deveriam ficar na caverna, o que explicaria por que conseguiram sair do portal, mesmo que ele tivesse acabado de aparecer. Enquanto a parte de campo da masmorra deveria manter os monstros de verdade lá dentro até a hora do surto. Em outras palavras, havia duas masmorras separadas escondidas dentro de uma única. Um portal dentro de um portal? Essa merda vai me deixar louco um dia desses. O quer dizer que você ainda não está bravo? Lucifer? Ashton murmurou assim que ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Embora a voz lhe parecesse familiar, claramente não era a voz de Lucifer, apesar de ele ter murmurado seu nome inconscientemente. Você queria. Eu sou muito pior. Astaroth? Aquele bastardo do Lucifer já te contou sobre mim? Mais ou menos. E saia do meu corpo também. Você gostaria disso, não é? Infelizmente não posso fazer isso. Se pudesse, você acha que eu ficaria por perto? Um idiota como você? Por que você está aqui falando comigo de repente? Essa sim é uma pergunta que vale a pena responder. Parece que meu querido garoto Lucy fez uma baita bagunça e não conseguiu continuar te ajudando. Então, para nos tirar do radar, ele abriu mão dos privilégios de administrador. Portanto, me tornando o administrador. Ponto. Ótimo. Simplesmente ótimo. Ashton suspirou e continuou caminhando em direção ao interior dos campos. É estranho sentir calor mesmo sem sol aqui dentro. Mas esquece, tenho muitas perguntas para te fazer. Parece que estou interessado em um questionário? Parece que eu dou a mínima para o que você pensa? Ashton pôde ouvir Astaroth rir assim que ele disse essas palavras. Gostei de você, garoto, então vou deixar você fazer 3 perguntas por enquanto. Pode atirar. Capítulo 207 Instância da Masmorra 3. O que é você? Ashton começou com a pergunta mais básica. Eu sei que você pertence a uma espécie chamada Shiran, mas eu nem sei que eles são. Essa é uma pergunta difícil de responder. Vocês talvez entendam melhor quando os virem pessoalmente, mas, por enquanto, digamos apenas que somos uma espécie com poderes divinos. No entanto, não somos deuses, afinal, somos seres mortais. Ashton não levou as palavras de Astaroth a sério. Além disso, ele não podia usar sua habilidade, sensor de batimentos cardíacos, para verificar se estava mentindo ou não, porque, bem, Astaroth não tinha coração e era apenas uma voz em sua cabeça. Como resultado, Ashton teve que acreditar no que ele dizia até encontrar evidências de que não estava. Dito isso, ele agora queria fazer a Astaroth a pergunta que o incomodava há muito tempo, algo que só ele poderia responder. Na Ilha da Perdição, tenho quase certeza de que perdi meu olho enquanto lutava contra aqueles automatos e fiquei inconsciente. Foi você quem me ajudou naquela época? Sim, gênio, fui eu. Eu também completei a missão que você recebeu. Gostou das recompensas que escolhi para você? Elas serão úteis mais tarde, então não se esqueça de guardá-las. Qual é a sua última pergunta? Como? Ashton murmurou. Como você está dentro de mim?
Não, deixe-me reformular. Como é que você e eu temos o mesmo corpo? Essa é uma pergunta para a qual nem eu tenho uma resposta. Mas se eu tivesse que adivinhar, nenhum de nós poderia ter sobrevivido individualmente e, portanto, nos unimos? O que Astaror acabará de dizer fazia pouco ou nenhum sentido para Ashton. A sobrevivência deles dependia indiretamente um do outro? Consigo sentir a besteira nas palavras dele. Depender dele para sobreviver? Mas como se ele quisesse que eu dependesse dele. Dito isso, tenho quase certeza de que morri ao entrar no seu planeta. Como estou vivo é um mistério tão grande para mim quanto para você. Eu acredito em você. Por mais que eu não tenha motivo para isso, Ashton murmurou para ter certeza de que Astaroth não sabia o que estava se passando em sua cabeça. Já que havia encontrado sua mãe, tudo o que precisava fazer era perguntar a ela se o que aquele alienígena filho da mãe lhe dissera estava certo ou não. Dito isso, ele precisava limpar a masmorra em que estava primeiro. Mas havia um pequeno problema. Não havia monstros à sua vista. Apenas um campo infinito com nada além de grama e um céu sem sol para ver. Isso deveria ser assim? Nada nunca dá certo neste planeta, não é? O que você quer dizer? Masmorras como essas não deveriam existir, pelo menos considerando o nível médio da civilização que habita este lugar. Ashton ignorou as divagações sem sentido de Astaroth e decidiu investigar por conta própria. Mas não ficou sozinho por muito tempo. Momentos depois, ouviu passos apressados vindo em sua direção. Para a surpresa de Ashton, mais trolls estavam surgindo na caverna da qual ele acabará de sair. Mas em vez de correrem para fora do portal como fizeram antes, eles correram em sua direção. Você quer brigar comigo? Claro, vamos lá. Aonde diabos você está indo? Os trolls passaram correndo por ele, em direção aos campos celestiais. Ser ignorado por um bando de monstros era algo inédito para Ashton. No entanto, por mais que quisesse simplesmente matá-los, decidiu esperar. Ele poderia saber mais sobre esta masmorra com a ajuda dos trolls. E esse maldito lugar está grampeado. Astaroth finalmente encerrou seus discursos com essas palavras. Escutei? O que você quer dizer? Quero dizer que esta masmorra tem muitas irregularidades. Pelo menos, deveria ser assim, já que não atualizaram as regras e os regulamentos. Talvez um dia desses você diga algo que faça sentido. Talvez um dia você comece a usar as células cerebrais escondidas no seu cérebro. Por mais que Ashton adorasse discutir com a adorável moradora de sua cabeça, ele tinha coisas para resolver. Ou seja, descobrir o que aqueles trolls estavam fazendo. Mas ficou decepcionado ao encontrar os trolls transando uns com os outros perto do que parecia ser um lago. No meio do lago, via-se uma espécie de plataforma. Alguém ou alguma coisa estava em cima dela, nua. Seus cabelos prateados e seu físico forte não poderiam ser a razão pela qual aqueles trolls sanguinários estavam se agarrando como uma cadela no cio, enquanto a moça ria ao vê-lo se comportar daquela forma. Eles estavam correndo para cá para, fazer coisas questionáveis? Que diabos há de errado com este lugar? E eu já te disse, esta masmorra está cheia de irregularidades. Você deveria encontrar um jeito de limpá-la antes que ela transborde. Quem sabe que tipo de coisas este lugar jogaria naquele seu mundo primitivo? Limpar a masmorra. Como? É a primeira vez que venho a um lugar como este e descobri que não está funcionando direito. Lucifer não me disse que você gosta de reclamar de tudo. No que eu me meti? Sabe de uma coisa? Deixe-me assumir o seu corpo e eu cuidarei de tudo, como da última vez. Você vai ter que se esforçar mais se quiser um pedaço de mim. Ashton zombou. Além disso, pelo menos tente esconder suas verdadeiras intenções se você vai ser tão óbvio sobre isso. Tudo bem, vamos ver quanto tempo você consegue fazer isso sozinho. Astaroth respondeu e então sua voz desapareceu da cabeça de Ashton. Parecia que ele havia decidido ficar de fora e não ajudar Ashton. Como se você fosse sempre o único a me salvar, Ashton murmurou e foi em direção ao lago para reunir mais informações sobre o que precisava fazer. Que diabos? De repente, várias criaturas parecidas com peixes saltaram da água e despedaçaram os trolls, um após o outro, antes de arrastar os restos de volta para dentro d'água. Ao mesmo tempo, mais trolls surgiram na entrada da caverna e o ciclo se repetiu indefinidamente. Esses Tyrans têm uma imaginação criativa. Aliás, por que diabos ninguém mais está aqui ainda? Lá fora, os vampiros haviam eliminado todos os trolls com seus esforços unidos. No entanto, no momento em que o último troll caiu, a entrada que levava à masmorra foi bloqueada por uma barreira misteriosa. A barreira impedia qualquer outra pessoa de entrar na masmorra, deixando Ashton sozinho lá dentro. Alucard e Griffin tentaram ao máximo encontrar uma maneira de atravessar a barreira, mas não havia nada que pudessem fazer. Nem ataques físicos nem mágicos foram capazes de arranhar a barreira. Por que nada está funcionando? Griffin expressou sua frustração socando o portal, mas acabou se machucando. Relaxa, Griffin. Sua força não vai nos deixar passar. Já tentamos isso. Alucard murmurou enquanto analisava cuidadosamente o portal. Talvez ter essa barreira não seja tão ruim. O que você quer dizer? Perguntou Griffin. Parece ser uma barreira de mão dupla. Ou seja, tudo dentro da masmorra ficaria lá dentro e tudo fora ficaria lá fora. Então o monstro não vai conseguir sair. É isso que você está dizendo? Alucard assentiu, mas então sua expressão ficou séria. Ter uma barreira ali era bom e tudo. Normalmente ele não teria desperdiçado mais um minuto de sua vida com isso. Mas o problema era, Ashton, ele não podia deixar que nada lhe acontecesse. Não depois que suas filhas tivessem decidido se casar com ele. Além disso, a maneira como o garoto se comportava em uma sala cheia de seus predadores havia deixado uma marca na mente de Alucard. Ele não sabia por quê, mas tinha a sensação de que o garoto estava destinado a grandes feitos. Coisas muito maiores do que o alcance de seus reinos e talvez até do mundo inteiro. Jurei que nunca mais a usaria, mas se chegou a esse ponto, então. Alucard mergulhou as mãos no inventário e tirou uma gigantesca espada negra. Alucard Griffin ficou chocado quando a espada ficou cada vez maior, logo se elevando sobre o próprio portal.
Preciso me concentrar, Griffin, então não, diga uma palavra. Embora as palavras de Alucard o silenciassem, não conseguiram silenciar sua curiosidade. Como ele poderia não estar curioso sobre a relíquia que Alucard empunhava? Uma arma que outrora fora a favorita de Drácula? Uma arma que consumiu inúmeras almas para ganhar seu nome. Aetherius, a espada que dizem ter poder suficiente para dividir os céus com um só golpe. Ela usa o sangue de seu portador, bem como o sangue dos mortos ao seu redor, para se fortalecer. Dito isso, acreditava-se que a espada havia sido perdida quando Drácula desapareceu. No entanto, parecia que tudo não passava de uma mentira inventada para impedir que todos a procurassem. Capítulo 208, Instância da Masmorra, 4. Isso é merda. Ashton gritou a plenos pulmões enquanto fugia de uma horda de trolls nus que tinham intenções não tão sutis. Há apenas um minuto, ele caminhava em direção ao lago misterioso e agora fugia para salvar sua vida e integridade. Antes de agir, Ashton queria dar uma olhada mais de perto no que estava acontecendo com os trolls e a moça, mas assim que chegou perto demais, os trolls pararam de se mover e avançaram em sua direção. Parecia que eles não gostavam que Ashton perturbasse a sessão de equilíbrio hormonal, e agora queriam acertar as contas. Se Ashton quisesse, poderia facilmente ter matado todos eles. Mas esse não era o problema. O principal era o efeito colateral de matar os trolls. Assim que ele matava um troll, uma única mensagem aparecia na sua frente. A morte cura a donzela da lagoa? Pontos de vida total em 69%? Se Ashton tivesse que adivinhar, a donzela era a senhora sentada no meio do lago enquanto os tritões caçavam os trolls. Isso também explicaria por que os tritões estavam matando os trolls. Mas algumas coisas não faziam sentido. Por que os tritões estavam ajudando a donzela? Ela era algum tipo de entidade divina para eles, então queriam ajudá-la? Por que diabos vocês estão tão bravos comigo? Fui eu quem salvou vocês da morte, seus idiotas. No entanto, por mais que ele gritasse, os trolls não ouviam uma palavra do que ele dizia. Estavam claramente sob algum tipo de feitiço que os fazia responder à vontade da donzela e de mais ninguém. O que eu devo fazer? A única maneira de me livrar dos trolls seria matando a donzela. Mas com esses desgraçados atrás de mim, parece que não vou conseguir nem alcançar a donzela, muito menos matá-la. Ashton estava perdido em seus pensamentos. Enquanto isso, Astaroth se mantinha fiel à sua palavra. Ele não havia oferecido um único conselho para ajudar Ashton. Isso, de certa forma, também poderia se dever ao fato de que, até então, Astaroth só conseguia controlar o corpo de Ashton quando este estava inconsciente ou gravemente ferido e queria que Ashton se machucasse. Assim, de certa forma, poderia ser que Astaroth estivesse esperando reencenar o que aconteceu na ilha. Mas Ashton estava decidido a não permitir isso, principalmente porque ter outra pessoa controlando seu corpo era estranho. Devo testar regeneração? Ashton havia analisado os detalhes de sua nova habilidade enquanto esperava que o segundo grupo de trolls fosse morto pelos tritões. Aparentemente, a habilidade era forte o suficiente para reconstruir ossos quebrados e curar a maioria dos ferimentos, apenas com alguns momentos de descanso. No entanto, havia uma desvantagem na habilidade. Após 5 minutos de uso, todas as estatísticas do usuário eram reduzidas pela metade pelas 12 horas seguintes. Mesmo que o efeito negativo afetasse apenas as estatísticas orgânicas do usuário e não as estatísticas que Ashton recebeu através dos itens, perder suas estatísticas não seria um cenário positivo, principalmente porque ele não sabia o que o aguardava em seguida. Não sei quais atributos preciso para enfrentar os tritões e a donzela, então não posso comprometer meus atributos aqui. Eu poderia invocar Sen e Celeste, eles devem conseguir manter os trolls longe enquanto eu lido com a donzela. Mas primeiro, preciso selar a entrada do campo. Embora Ashton tivesse mais ou menos certeza de que os vampiros não viriam ajudá-lo, ele não podia correr o risco de revelar seu segredo por acidente. Por isso, selar a entrada era o objetivo principal antes de convocar seus servos para ajudá-lo. Além disso, ao bloquear a caverna, Ashton conseguiria impedir que mais trolls surgissem, o que por sua vez impediria que a donzela se curasse por mais tempo. Seu único movimento mataria 2 coelhos com uma cajadada só. O único problema era que ele estava sem munição de canhão ou canhões extras para desferir um golpe explosivo e fazer a caverna desabar. Os dardos disparados de uma besta também não seriam capazes de fazer muita coisa. Ele teria tentado destruí-la com as mãos, mas quando conseguisse, os trolls atrás dele o alcançariam e poderiam ativar regeneração, já que era uma habilidade passiva e Ashton não tinha controle sobre ela, deixando apenas uma escolha para Ashton. Espero que isso funcione, senão não sei o que farei. Dito isso, Ashton convocou o poder dos ventos ao seu lado e lançou uma dúzia de gigantescas lâminas de vento em direção à entrada da caverna. Embora não dominasse o controle sobre os ventos, sabia que a força das lâminas dependia da quantidade de mana que ele investisse nelas. Sim, embora tenha precisado de mais tentativas do que esperava, Ashton conseguiu bloquear a caverna temporariamente. Uma vez resolvido o problema, ele parou abruptamente, permitindo que os trolls o alcançassem. Os trolls estavam cegos pela luxúria e haviam perdido todo o senso de razão. Assim, não conseguiram enxergar o plano óbvio de Ashton. Um momento depois, os servos de Ashton saltaram de sua sombra e investiram contra os inimigos que ousaram ameaçar seu mestre. Cuidado para não matá-los. Ashton instruiu Sen quando ele estava prestes a brandir sua espada. Sen estava prestes a arrancar a cabeça do troll, mas a mando de Ashton girou sua lâmina, cortando o braço da criatura. Enquanto isso, os 5 esqueletos vampiros que Ashton tinha em mãos estavam ocupados atacando as pernas deles, interrompendo sua marcha frenética em direção a Ashton. Celeste, por outro lado, não poderia se sentir mais ofendida, pois metade dos trolls desistiu de perseguir Ashton e decidiu que queria transar com ela.
Considerando quão atraente ela parecia mesmo depois de morta, era óbvio que os porretes entre as pernas deles respondiam mais a ela do que ao mestre. Sua brutalidade me enoja. Ela latiu para os trolls antes de prendê-los com suas próprias sombras. Este corpo só agradará aquele que me concedeu esta forma. Eu sei que não devo enfiar meu pau nessa loucura. Mas valeu pela oferta. Ashton suspirou sem jeito enquanto Celeste lambia os lábios por algum motivo. Faça isso de novo e eu arranco essa língua. Você me faz querer fazer isso ainda mais, mestre. O que há de errado com esta masmorra? Por que todo mundo está tão excitado sexualmente? Sam deu de ombros enquanto os trolls continuavam trepando no chão mesmo depois que seus membros foram cortados. Esqueça, quanto mais cedo eu matar aquela donzela, mais cedo essa confusão vai acabar. Celeste, mantenha-os abaixados até lá. Vou deixar os esqueletos te ajudarem. Sam, você vem comigo. Como desejar. Sam respondeu, colocando sua espada larga em seu ombro. A donzela notou o declínio na cura. Os tritões foram alertados. Nova missão. Impeça os tritões que vivem dentro do Lago da Dissonância. Assim que o aviso apareceu, centenas de criaturas azuladas saltaram do lago, drenando sua tonalidade azulada. A metade inferior de seus corpos parecia a dos peixes, mas no momento em que tocaram o chão, seu fundo semelhante ao de um peixe desapareceu. Em seu lugar, os tritões ganharam pernas e começaram a correr em direção a Ashton e Sam, com as armas em punho, prontos para abater os inimigos. Tenho que detê-los, hein? Sam, mata um deles, por favor? Quero confirmar uma coisa primeiro. Sam assentiu e ficou diante de seu mestre como uma parede intransponível. No momento em que um tritão se aproximava de sua espada, ele perdia a cabeça. Mas o resultado era algo que Ashton havia previsto, mas ele não estava feliz que seu palpite estivesse correto. A morte cura a donzela da lagoa? Pontos de vida total em 69,32%. Puta merda. Matar alguma coisa acaba curando ela? Ele suspirou, irritado, antes de sacar as lâminas gêmeas. Sam, concentre-se nos membros, tente não matá-los. Sam reconheceu o novo comando e começou a trabalhar. No entanto, ao contrário dos trolls, que eram enormes e, portanto, alvos fáceis quando se tratava de desmembrar seus membros, esses tritões estavam se mostrando bastante problemáticos. Sua agilidade e manobras imprevisíveis dificultavam o contato de Ashton e Sam. Mesmo quando conseguiam pegá-los, as escamas escorregadias que cobriam seus corpos tornavam ainda mais difícil cortar seus membros com um único ataque. Dito isso, parecia que os tritões queriam morrer e, apesar dos esforços de Ashton e Sam, às vezes conseguiam sucesso em sua missão suicida, já que apenas seus membros estavam cobertos de escamas e não o tronco. A morte cura a donzela da lagoa? Pontos de vida total em 72,32%? Droga! Como vou detê-los sem matá-los? O administrador alterou a missão existente para matar a donzela do lago, ponto. E eu aqui pensando que você não queria me ajudar. Ashton sorriu e prontamente recebeu outra missão. Missão do administrador. Já que você está aqui, mate-se também. Capítulo 209 Instância da Masmorra 5. No entanto, apesar de terem recebido a dica de Astaroth, não era como se os tritões fossem permitir que Ashton se aproximasse da donzela sem preocupações. Não sem morrer primeiro, pelo menos. Sam estava se esforçando ao máximo para abrir caminho na frente de seu mestre, mas fazer isso sem matá-los estava se mostrando uma tarefa hercúlea. Celeste teria sido capaz de prendê-los usando suas propriedades de elementalista das sombras. Mas para isso, ela teria que libertar os trolls primeiro, o que tornaria as coisas um pouco mais difíceis, considerando as habilidades regenerativas dos trolls. Apesar de reféns do feitiço de Celeste, os trolls regeneravam continuamente seus membros perdidos, que os esqueletos precisavam fatiar repetidamente para contê-los. Por mais que Ashton quisesse fatiar a donzela usando lâminas de vento, ele não conseguiu. Dada a ansiedade dos tritões em morrer por suas mãos, era evidente que eles acabariam no caminho e seriam mortos pelas lâminas. Essa era a única razão pela qual a luta se tornará problemática para Ashton. A julgar pela estatística da donzela, Ashton poderia literalmente matá-la com um único golpe, mas para isso, precisava se aproximar dela primeiro. Droga! Outra onda de tritões. Ashton já havia ultrapassado os limites da irritação há muito tempo, tanto que queria matar os tritões e depois cuidar da donzela. Mesmo assim, conseguiu se acalmar e ao fazê-lo, uma ideia lhe ocorreu. Se ao menos quisesse evitá-los, poderia tê-lo feito facilmente. Hehe, às vezes eu consigo ser tão idiota. Só às vezes? Tem certeza disso? Talvez você tenha razão. Se um parasita como você invadir o cérebro de alguém, é óbvio que essa pessoa ficará retardada. Ashton retrucou e mais uma vez convocou o poder dos ventos em seu auxílio. Ele não sabia, mas ter algum domínio sobre os ventos lhe dava muitas opções para manipular o ambiente. Embora não pudesse usar o vento como Camila fazia para pairar no ar, ainda conseguia descobrir uma maneira de fazer isso. Isto é, se ele se dedicasse a isso. Já que simplesmente empurrar vocês, seus idiotas, não vai funcionar, então vou me esforçar. Dizendo isso, ele bateu as mãos no chão com toda a força e foi lançado no ar. Ele fez parecer que era sua força física que o empurrava para cima, quando, na verdade, ele havia comprimido o ar ao seu redor, formando um pequeno pacote cheio de ar em cada uma de suas mãos. Assim, quando ele bateu as mãos no chão com toda a sua força, a bolha comprimida explodiu, fazendo voar em direção à donzela. Eu te peguei agora, ele sorriu puxando suas garras. Morra agora. Os tritões imediatamente voltaram sua atenção para a donzela. No entanto, não havia nada que pudessem fazer além de assistir, horrorizados, enquanto sua cabeça era separada do resto do corpo. A donzela não existia mais. Ashton havia vencido. Ou assim ele pensou. Espera, por que não recebi nenhuma experiência depois de matá-la? Ashton se virou e, para seu horror, a donzela ainda estava viva e segurando a cabeça entre as mãos. Que porra está acontecendo aqui? Eu avisei que esta masmorra é irregular.
Irregular? O caramba! Esta masmorra está destruída. Espera aí, meu Deus, não tem jeito. Além disso, Ashton viu mais uma coisa, o rosto dela. Ela não tinha rosto. Nem olhos, nem boca, nem nariz, nada. Apenas o formato da cabeça. Era tudo que ela tinha como cabeça. Ele estava confuso. Ele a matou, e mesmo assim ela estava viva e bem, sentada bem na frente dele. Mas coisas aterrorizantes estavam apenas começando quando uma boca costurada na carne logo se abriu na cabeça decepada. Antes que alguém pudesse compreender qualquer coisa, a cadela começou a gritar alto. Tanto que até os mortos-vivos invocados sentiam dor. Ashton caiu de joelhos, o som era insuportável para seus ouvidos. Cobri-los também não adiantou, pois logo o sangue começou a escorrer, encharcando suas roupas com o próprio sangue. No entanto, ele não foi o único afetado pelos gritos. Os tritões, naturalmente sensíveis a ruídos, não conseguiram resistir por muito mais tempo e morreram na hora. Nem mesmo os trolls foram exceção. Nenhum deles conseguiu iniciar o barulho agudo que acabou destruindo seus órgãos por dentro. E eles literalmente vomitaram suas tripas antes de morrer. A morte cura a donzela da lagoa. Pontos de vida total em 112,23%. A donzela se curou com sucesso. Os requisitos para o aparecimento do chefe secreto da masmorra foram feitos. A segunda fase da masmorra começará agora. Aguarde pacientemente. Ao ver seu mestre em estado vulnerável, Celeste e Sen correram para protegê-lo, enquanto os esqueletos avançavam em direção à donzela. Celeste conjurou uma barreira de sombras ao redor de Ashton para absorver os sons estridentes emitidos pela donzela, enquanto Sen se mantinha em guarda contra potenciais novos inimigos. Mestre, você está bem? Celeste perguntou e Ashton assentiu. Estou bem. Obrigado pela ajuda, Ashton murmurou antes de limpar o sangue do rosto. Mas aquela vadia não vai ficar bem por muito tempo. Não se apresse, mestre. A mulher é imprevisível e potencialmente mortal. Adivinha? Eu também. Ashton estava furioso, muito furioso. Fazia tempo que ninguém o tratava como um saco de pancadas. E ele não ia se acalmar até transar com aquela vagabunda. Depois de alguma luta, ele finalmente se forçou a se levantar quando uma notificação apareceu diante de seus olhos. A donzela da lagoa recuperou sua verdadeira forma e se transformou na donzela da vida após a morte. O chefe secreto apareceu no campo. Encontre uma maneira de derrotar este monstro para limpar a masmorra. Não fazer isso resultaria em um transbordamento cataclísmico, matando qualquer coisa que a donzela visse. Matar ou ser morto? Já era hora disto. Antes que Ashton pudesse terminar o que estava dizendo, houve uma forte explosão vinda da direção da caverna selada. A cavalaria do rei havia chegado. Capítulo 210 Uma joia única. No entanto, como Ashton havia bloqueado a área que ligava a caverna aos campos, levaria um tempo para alcançá-lo. O que era perfeito, pois dava a Ashton tempo suficiente para desativar seus genes e evitar levantar suspeitas. Vejo vocês mais tarde, Ashton murmurou antes de cancelar, Valhalla às pressas e voltar a ser um lobisomem. Assim que suas invocações foram absorvidas de volta pela sua sombra, os escombros foram jogados para longe e Alucard ficou ali, junto com Griffin e seus guerreiros de elite. A cena macabra que viram à sua frente os distraiu de Ashton. Griffin e os soldados imediatamente pularam para dentro e começaram a investigar os cadáveres dos trolls e tritões caídos. Os campos verdejantes estavam vermelhos e azuis com todo o sangue e sangue coagulado espalhados por toda parte. O que diabos aconteceu aqui? Griffin murmurou baixinho. O que será que causou essa bagunça? Não houve resposta à sua pergunta, pois nenhum deles havia entrado em campo antes dele. Esqueçam eles, procurem o garoto primeiro. Não podemos deixá-lo morrer por causa das nossas próprias falhas, instruiu Alucard. O soldado assentiu e se aprofundou mais. Não precisaram procurar muito por Ashton. Ele estava ali de joelhos, encharcado de sangue. À sua frente havia alguém com aparência humana, mas todos tinham certeza de que ela não era humana. Não com a asa demoníaca projetando-se das costas. Alucard o seguiu, mas estava investigando algumas coisas por conta própria. Sendo um vampiro versado na arte da magia negra, ele podia sentir os traços de algo estranho. Era como se alguém tivesse invocado um bando de criaturas que não deveriam existir em seu plano de existência. Em outras palavras, alguém ali estava invocando os mortos. Pelo menos era o que ele podia inferir com base no que via e sentia ao redor. Dito isso, ele duvidava que qualquer outra pessoa tivesse o conhecimento ou a habilidade de invocar as criaturas mais sombrias das entranhas do inferno e conseguir controlá-las. Algo que até mesmo Lord Drácula teria dificuldade em realizar. Embora eu tenha visto algumas pessoas utilizando necromancia para criar soldados esqueletos, isso é o máximo que um necromante consegue fazer. Apesar de investir anos e anos de sua vida para dominar uma habilidade tão inútil, pensou Alucard. Em sua era de ouro, o mero conhecimento da necromancia era considerado o maior tesouro que alguém poderia encontrar. Dito isso, os necromantes não eram conhecidos por espalhar seu conhecimento para os outros. Eles temiam que sua importância e status fossem afetados caso mais pessoas dominassem a arte da necromancia. Esse foi um dos principais motivos pelos quais, após o desaparecimento da primeira onda de necromantes, seu prestígio também desapareceu. Os poucos que ainda praticam a necromancia não são nada menos que uma sombra lamentável daqueles que deram origem à necromancia. Enquanto Alucard demorava para chegar, Griffin e seus soldados cercaram a donzela. Apesar disso, a donzela parecia não se deixar afetar por eles e mantinha sua atenção focada apenas em Ashton. Dito isso, também não parecia que ela fosse atacá-lo. Você está bem, Bismarck? Griffin perguntou a Ashton enquanto estava parado na frente dele. Mais ou menos. Ashton respondeu. Por que vocês demoraram tanto? Havia uma barreira. Explicarei depois. Primeiro, conte-nos tudo o que você sabe sobre essa criatura sem cabeça. Desculpe desapontá-lo, capitão, mas sou tão ignorante quanto você, resmungou Ashton, enquanto se forçava a se levantar lentamente. Estar nesta masmorra faria qualquer um perder a sanidade.
Cortei a cabeça dela só para ela agarrá-la como se fosse uma lanterna e começar a gritar. Ele continuou. Ela não parou. Só quando cheguei à situação em que estou agora. Ela até matou aquelas criaturas que tentavam protegê-la. Essa é a única informação que tenho. Griffin assentiu e percebeu que havia algo estranho acontecendo na masmorra. Dos trolls correndo para fora da masmorra barreira, tudo parecia um pouco estranho. Mas pelo menos eles tinham uma resposta para o porquê de tantos cadáveres mutilados espalhados por todo lugar. No entanto, havia um problema. Como eles matariam alguém se ela ainda estivesse viva, apesar de ter sido decapitada? Eles poderiam fazer algo contra ela? Só tem um jeito de saber. Todos ouçam. Griffin rugiu a plenos pulmões. Mirem na cabeça que a criatura está segurando. Arranquem-na dela. A julgar pelo quão perto ela está mantendo a cabeça de si, provavelmente é a única fraqueza que ela tem. Ashton assentiu. Ele estava pensando a mesma coisa. Se a cabeça não era importante para ela, então não havia motivo para a donzela mantê-la tão perto. Embora ele não soubesse o que poderia fazer com a cabeça, queimá-la seria um bom começo. Griffin não havia ordenado que Ashton fizesse nada, mas Ashton não era alguém que permitiria que outra pessoa tomasse o que ele queria. No entanto, antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento, alguém especial finalmente decidiu participar da luta. Ah, então você pode ser a razão de toda essa aura sombria que tenho sentido desde que entrei neste lugar abandonado. Alucard murmurou distraidamente ao ver a donzela. Griffin, leve todos e recue. Eu não me perdoaria se acabasse absorvendo alguma de suas almas. Você vai usar a Aetherius de novo? Perguntou Griffin. Seria uma pena desperdiçar tantas almas, não é? Alucard sorriu enquanto se aproximava de Ashton. Você é uma joia única, Ashton Bismarck. Não costumo dizer isso, mas tenho inveja de Jonathan ter encontrado alguém como você antes de mim. Agora vá, antes que essas palavras te encham a cabeça. Assim que ele disse isso, a espada negra reapareceu sobre a cabeça de Alucard, absorvendo as almas de todas as criaturas que haviam sido mortas dentro da masmorra. Mas isso foi tudo que Ashton conseguiu ver enquanto Griffin o puxava para fora da masmorra, como Alucard havia ordenado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 211 Reunião 1. Ashton saiu do portal, junto com Griffin, para ver a destruição que os trolls haviam causado ali. O ataque pode ter durado pouco mais de 10 minutos. Mesmo assim, durante esses 10 minutos, todo o pátio ficou pintado de um preto avermelhado. Embora as baixas tenham sido menores, um grande número de vampiros havia perdido uma parte do corpo ou outra. Como resultado, seu sangue desempenhou um papel importante na remodelação do local. Vários vampiros feridos jaziam por toda parte, enquanto aqueles em posição mais privilegiada os ajudavam. As princesas não eram exceção, e até Michelle e o Cavaleiro Real os ajudavam, apesar dos lobisomens estarem em conflito com os vampiros há décadas. Não fique tão surpreso, Sir Ashton. Griffin sorriu, mesmo vendo quantos de sua espécie sofriam bem na frente deles. O sofrimento é uma parte essencial da vida. Sem sofrimento, a força não pode existir e sem força, nada pode sobreviver. Um dia, eles serão gratos pelo que aconteceu hoje. Você está estranhamente calmo, mestre do machado Griffin. Ashton deu um sorriso fraco. Mesmo que você diga, não consigo tirar uma coisa da minha cabeça. O que será isso? O surgimento da masmorra foi apenas uma coincidência? Griffin ficou em silêncio. Ele estava pensando a mesma coisa. Embora masmorras de instância sejam conhecidas por surgirem em locais aleatórios a qualquer momento, a aparência desta masmorra parecia um pouco estranha. Sem mencionar todas as irregularidades que eles notaram, quase fez parecer que era o plano de alguém, em vez de apenas um caso de eles estarem no lugar errado na hora errada. Pense só nisso, continuou Ashton. Centenas de pessoas importantes espalhadas pelos continentes estavam reunidas aqui junto com a princesa da Licânia. Por mais que eu tente não pensar nisso, algo parece suspeito. Concordo com você, Griffin assentiu enquanto caminhavam em direção ao palácio. Com certeza parece estranho. Mas é possível controlar uma masmorra? Claro que sim. Ashton queria dizer isso em voz alta, mas se conteve no último momento. Afinal, ele possuía duas masmorras. A primeira era a caverna perto dos pântanos, repleta de lobos espectrais, e a segunda, na forma do Palácio Oriental. Dito isso, Ashton não tinha ideia se possuir uma masmorra também daria a alguém a capacidade de criar suas próprias masmorras de instância. Se sim, então o mistério por trás da masmorra irregular estava resolvido. A única coisa que eles teriam que procurar seria a pessoa responsável por fazer algo assim, o que era mais fácil dizer do que fazer. Eu teria que perguntar mais a Astaroth sobre essa minha teoria. Só ele pode dizer se o que estou pensando está correto ou não. Senhor Ashton. Senhor Ashton. Ah, desculpe, me perdi em pensamentos. Você estava dizendo alguma coisa? Eu estava dizendo que você deveria descansar. Você provavelmente sofreu mais do que nós, considerando seu nível. No entanto, em vez de responder à pergunta de Griffin, Ashton percebeu algo que Griffin acabará de dizer. Algo estranho, para dizer o mínimo. Mas nunca mencionei meu nível para ninguém aqui. Querido sob os faróis. Era assim que se poderia descrever a expressão no rosto de Griffin. No entanto, a expressão foi apenas temporária, pois Griffin se recuperou rapidamente. No entanto, antes que pudesse responder a Ashton, foram rudemente interrompidos. Ashton, Irina e Verina gritaram simultaneamente enquanto corriam em sua direção. Você está bem? Ashton ficou surpreso com a preocupação deles. Mal se conheciam e ainda assim, agiam como se ele já tivesse concordado com a proposta. Ao mesmo tempo, Michelle também se aproximou dele.
Foi muito imprudente da sua parte pular para dentro do portal sozinho. Ela o repreendeu, mas depois sorriu. Mas estou feliz que você esteja de volta. Está ferido em algum lugar? De jeito nenhum. Ashton deu-lhe uma resposta curta, mas cortês. Só porque tudo deu certo entre eles no final, não significava que ele tivesse esquecido como ela o prejudicou na academia. Mas por outro lado, ela também o ajudou um pouco, então, por enquanto, ela estava fora da lista de pessoas para matar dele por um tempo. Nesse momento, ele sentiu que as princesas estavam ficando um pouco estranhas, pois ele as ignorara completamente. Por mais que Ashton não se importasse com elas, não podia arriscar ofendê-las se planejava ficar ali por um tempo. Estou bem, Alteza. Minhas mais profundas desculpas por incomodá-lo. Como nosso futuro marido, o senhor não precisa se desculpar conosco, Sir Ashton. As irmãs responderam simultaneamente e pularam para o lado de Ashton, entrelaçando os braços no dele. Venha, vamos levá-la à doutora Avalina. Ela vai curar qualquer ferimento que você tenha. Depois podemos conversar à vontade. Verina sorriu enquanto o braço de Ashton deslizava entre seu decote. Se ele se machuca tão facilmente, talvez eu devesse repensar minha proposta. Irina virou o rosto para longe de Ashton, mas segurou sua mão com força, como se estivesse com medo de perdê-lo, ou de se perder. Obrigado, eu acho. Ashton agradeceu enquanto um sorriso sem graça tomava conta de seu rosto. Ashton estava claramente se sentindo constrangido por estar espremido entre eles. Mas ao ouvir a menção da mãe, engoliu o constrangimento e decidiu ir junto. Um momento depois, Alucard saiu casualmente do portal que se fechava atrás dele. A aura ao seu redor não estava tensa, mas através de sua percepção elevada, Ashton podia sentir que algo dentro de Alucard havia mudado. Enquanto ele era arrastado pelas irmãs, ele rapidamente espiou as estatísticas de Alucard novamente e congelou no local com o que viu. Nível 61. Grau D. Ele pode ter se tornado o homem mais forte do planeta. A essa altura, até Griffin já havia percebido que havia algo diferente com Alucard. Até sua aparência parecia diferente, então ele percebeu. Você conseguiu mais um avanço? Perguntou Griffin, sorrindo através dos caninos. Pode-se dizer que sim, respondeu Alucard com igual entusiasmo. Capítulo 212 Reunião 2. Doutora Avalina, a senhora poderia examiná-lo primeiro? Verina anunciou assim que eles entraram na sala do trono, que havia sido transformada em uma clínica improvisada para ajudar os vampiros. Avalina, juntamente com mais de 2 dúzias de curandeiros, cuidava dos feridos, mas Verina e Irina insistiam que Avalina deveria ser a responsável por cuidar de Ashton. Provavelmente porque ela era uma figura conhecida no que se referia à cura. Era também por isso que ela havia sido apelidada de deusa da fertilidade. Eu ouvi alto e claro da primeira vez, Alteza. Por favor, faça com que ele se sente em algum lugar. Já estarei com você. Avalina estava tão nervosa para conhecer o filho quanto Ashton para conhecer a mãe, mas isso não a isentava de seus deveres. Essa era apenas uma de suas falhas de caráter. Ela tinha uma tendência a se esforçar ao máximo, e ser vampira só a permitia ainda mais, considerando que não precisava mais descansar ou dormir. Ashton, por outro lado, ainda tentava digerir o fato de que sua mãe estava viva. Até então, apesar de Jonathan afirmar que seus pais estavam vivos, havia uma pequena parte dele que não acreditava que isso fosse verdade. De certa forma, Ashton já havia se conformado com esse fato e o usava para alimentar sua raiva. Mas agora, de repente, ele sentia a raiva sumir. Talvez fosse porque, naquele momento, a única coisa que ele queria era abraçar a mãe com tanta força que isso a reviraria por dentro. Ashton, você está tremendo, está bem? Verina perguntou mais uma vez enquanto Irina os observava de longe. Estou bem. Podemos fazer alguma coisa por você? Quero ficar sozinho um pouco. Se você não se importar? Se claro. Vamos, Irina, provavelmente deveríamos dar uma olhada no papai também. Irina sentiu e saiu com ela. Dito isso, as irmãs pareceram um pouco surpresas com as palavras de Ashton, mas aceitaram o pedido e o deixaram em paz, atribuindo a situação a algo que ele vira na masmorra. Você poderia me mostrar sua mão esquerda? No momento seguinte, Ashton ouviu uma voz há muito esquecida. Uma voz que sempre o protegera dos inúmeros pesadelos que tivera na infância. Uma voz que ele nunca soube que ouviria novamente, e no entanto lá estava ele, sentado bem em frente àquela a quem aquela voz pertencia, em frente à sua mãe. Ashton segurou as mãos dela, sem sequer levantar o rosto. Ele temia que no momento em que olhasse para ela, toda a sua raiva se dissipasse. O que importava era que ele estava feliz. Feliz por finalmente poder sentir seu toque reconfortante novamente. Mas o toque dela não era tão quente quanto ele se lembrava. Ela era diferente, mas Ashton precisava se conformar com isso. Você se tornou um homem forte, bonito e talentoso, Ash. Meu bebê Ash. Avalina sussurrou silenciosamente. Mesmo em um momento tão emocionante, ela teve que se conter para não fazer algo que pudesse atrair atenção desnecessária. Apesar de o simples fato de não poder abraçar seu filho há muito perdido ter lhe partido o coração. Ashton assentiu, mas não ousou dizer mais nada enquanto lágrimas brotavam em seus olhos e sua garganta ficava misteriosamente pesada. Em sua sede de vingança, ele havia esquecido há muito tempo como era chorar e agora que seu corpo estava reagindo por conta própria, ele não sabia como processar suas emoções. Ainda havia raiva fervendo dentro dele, mas também felicidade. Ashton não sabia como se desvincular do furacão de emoções que sentia naquele momento. Ele sentiu raiva. Raiva do universo por tudo ter acontecido como aconteceu. E, no entanto, ele se viu agradecendo ao universo por finalmente reuni-lo com sua mãe, num só fôlego. Apesar das manchas de sangue, você parece ótima para mim, disse Avalina, fungando para conter as emoções por mais um tempinho. Mas acho que devo verificar se você consegue realizar certas atividades físicas ou não. Você se importaria em dar uma volta comigo? Ashton abriu a boca para falar, mas percebeu que nem uma única palavra saía dela. Então balançou a cabeça para responder à pergunta dela.
Ótimo, deixe-me informar alguém e depois iremos embora. Um minuto depois, ambos estavam do lado de fora, no jardim localizado atrás do palácio. Longe de todos, um lugar perfeito para mãe e filho conversarem. Caminharam por um tempo, sem saber o que dizer um ao outro. Depois de um tempo, Avalina quebrou o silêncio mais uma vez. Você com certeza cresceu e ficou muito parecido com seu pai. Oh, ela mal tinha conseguido dizer uma palavra quando Ashton a abraçou de repente. Foi muito divertido ver um cara de 1,80 metros de altura se inclinando sobre uma mulher bem mais baixa. Até então, Ashton vinha controlando suas emoções e suas defesas. Mas, no momento em que Avalina começou a falar com ele, suas defesas hercúleas se transformaram em uma fina folha de papel, encharcada de lágrimas. Enquanto Ashton a puxava cada vez mais para perto, Avalina envolveu o tronco largo do filho com os braços, sentindo seu coração pulsar, antes de se entregar ao desespero. Lembranças de todos os anos em que estivera longe dele voltaram à sua mente. As emoções avassaladoras a forçaram a chorar também. Por mais que se odiasse por isso, ela se afastou do abraço de Ashton e enxugou suas lágrimas. A sensação de poder tocar o filho novamente quase a fez sentir como se estivesse em um sonho. E se era um sonho, era um que ela nunca queria que acabasse. O calor da pele de Ashton foi suficiente para fazer Avalina voltar à realidade. Uma realidade onde ela poderia cumprimentar o filho com um sorriso no rosto toda vez que o visse. Depois que ambos se acalmaram, ela puxou o rosto de Ashton para baixo e deu um beijo em sua testa, como costumava fazer no recinto onde moravam, antes de finalmente se afastar dele. Venha sentar, acho que temos muito o que conversar. Capítulo 213 Crise de Identidade 1. Os dois sentaram-se na grama, conversando com o coração. Conversaram sobre coisas que sentiram falta na vida um do outro. Ashton era quem respondia a essas perguntas, já que Avalina queria saber sobre todas as pequenas coisas pelas quais seu filho teve que passar depois que eles foram levados embora. Embora estivesse brava por não conseguir protegê-lo, ela se sentiu um pouco feliz porque a infância dele não foi tão difícil quanto ela imaginava. Embora ela tivesse o cuidado de não dizer tal coisa na frente do garoto, independentemente de o que ela pensasse ser pior ou não. Deve ter sido difícil para Ashton passar por tudo isso sozinho. Chegou a vez de Ashton, e para surpresa de Avalina, algumas das perguntas que ele fez a fizeram sentir que ele era muito mais maduro do que uma criança comum da sua idade. O trauma o forçara a amadurecer mais rápido do que elas. O que ela mal sabia era que a maturidade de Ashton não se devia ao trauma que ele sofrerá, mas sim aos pontos que ele investira para aumentar sua inteligência. Para crédito de Avalina, ela respondeu a todas as perguntas de Ashton da melhor maneira possível. A maioria das perguntas que ele fez eram sobre a família e o pai dele. Infelizmente, Avalina não sabia muito sobre ele. Na verdade, ninguém sabia sobre ele ou o que lhe aconteceu. A Terra dos Mortos-Vivos é um lugar misterioso. Envolta por partículas misteriosas flutuando no ar, torna impossível até mesmo para satélites e drones escanear os dois continentes que governam, disse ela, balançando a cabeça. Eu tentei o meu melhor para encontrá-lo assim que consegui os recursos para isso. Mas foi tudo em vão. Os mortos-vivos são muito bons em esconder seus rastros ou se esconder. Isso quase me faz acreditar que as coisas que sabemos sobre eles nem são verdade para começo de conversa. Ashton assentiu. Por mais que quisesse encontrar o pai em seguida, não achava que seria possível por um tempo. Afinal, os mortos-vivos tinham pouco ou nenhum contato com as outras espécies desde o fim da guerra contra os humanos. Além disso, o tratado que eles tinham com os vampiros e os lobisomens tornava impossível aventurar-se em seus territórios sem a permissão deles. Se alguém ainda conseguisse chegar à Terra dos Mortos-Vivos, apesar do tratado proibir, nunca mais retornaria. Além disso, Ashton não era nem de longe tão forte a ponto de transformar uma espécie inteira em inimiga. Pelo menos ainda não. Dito isso, ele ainda tinha muitas perguntas para fazer a ela. Perguntas reais que não eram sobre a família deles. Enquanto eu reunia mais informações sobre você e meu pai, descobri algumas coisas muito fascinantes. Como vocês serem os fundadores dos rebeldes e tudo mais. É verdade? Avalina sentiu, sim, é. E no entanto, olhe para nós agora. Os 3 membros fundadores da resistência foram transformados nas 3 espécies diferentes contra as quais juraram lutar. Engraçado, não acha? Talvez Ashton estivesse imaginando coisas, mas por um instante, percebeu que Avalina estava toda agitada. Principalmente quando Ashton fez uma pausa enquanto lhe fazia a pergunta. Mas quando ele terminou de perguntar, ela soltou um breve suspiro de alívio antes de responder. Ela está escondendo alguma coisa. Ele pensou sorrindo para ela. Por que ela faria isso? Ela está tentando me proteger de alguma coisa, ou eu estou apenas pensando demais? A habilidade de percepção de Ashton era alta o suficiente para perceber as menores mudanças no rosto de qualquer pessoa à sua frente. Enquanto sua habilidade sensor de batimentos cardíacos podia garantir se uma pessoa estava falando a verdade ou não. Por mais que quisesse confiar em cada palavra que saía da boca de sua mãe naquele momento, ele precisava garantir que Avalina não estivesse mentindo para ele. Mesmo que fosse tudo para se proteger. Felizmente, ele não precisou ativar seus genes de vampiro para usar as habilidades passivas associadas a esses genes. Também fiquei sabendo sobre a arma. Naquele momento, o rosto de Avalina passou de sorrisos a inexpressivo como um cadáver. Ashton finalmente havia pedido uma coisa que Avalina pedia aos deuses para que ele não fizesse. Mas ela não era uma sacerdotisa que os deuses ouviriam suas preces. Ashton, está ficando tarde. Talvez devêssemos discutir isso. Ela tentou o máximo que pôde evitar a pergunta, mas não fazia ideia da persistência que Ashton havia se tornado. O garotinho que costumava fazer tudo o que ela pedia já não existia mais. Anos sozinho lhe ensinaram uma coisa. Ele fazia o que achava ser o melhor para si. Mãe, não tente se esquivar da pergunta. Você disse que ia responder a todas as minhas perguntas. Então, aqui vai a pergunta. Por que me chamam de arma? Tudo bem.
Se não quiser responder, não vou te forçar. Ashton se levantou e se virou para ir embora. Você deve ter seus motivos para esconder. No entanto, não vou ficar aqui por muito tempo. Esta pode até ser a última vez que você me verá. Claro, não seria a última vez que ela o veria. Mas Ashton tinha visto o poder de uma pequena tática conhecida como chantagem emocional. Embora ele se sentisse o pior sujeito por submeter a mãe dela a algo assim, ele precisava fazer isso para arrancar da boca dela as respostas que precisava saber. Avalina franziu os lábios, sabendo que independentemente de contar a verdade ou não, era altamente provável que Ashton a deixasse. No entanto, o fardo de tal segredo era demais para ela suportar, e não queria submeter o filho ao mesmo que isso significasse perdê-lo para sempre. Entendo. Adeus então, mãe. Capítulo 214 Crise de Identidade 2. O tempo voou tão rápido quanto Alucard derrubou a donzela. Mantendo-se fiel à sua palavra, Ashton não se interessou por nenhuma das tentativas de Avalina de falar com ele. Além de um cumprimento cortês, Ashton não passou tempo algum perto de Avalina. Logo chegou a hora dos convidados partirem. Eles haviam se demorado demais por causa da masmorra de instância que surgiu. Mas agora que tudo havia acabado, nenhum deles queria irritar Alucard, que era conhecido por detestar estar perto de muita gente, apesar de seu status como Overlord. Entre essas pessoas estava Avalina, que precisava retornar ao seu laboratório e continuar sua pesquisa. O comportamento de Ashton a perturbava profundamente, mas ela sabia que era melhor deixá-lo ir agora. Seus mundos estavam destinados a se cruzar tão cedo para começo de conversa. Ela poderia simplesmente viver o resto da vida apreciando o doce momento que passaria com o filho, uma última vez. No entanto, ele não podia simplesmente ir embora sem ao menos tentar se despedir dele. Assim, ela usou Verina para entregar uma carta a Ashton, na qual havia um pedido. Um pedido para encontrar seu filho antes que ela desaparecesse novamente. Uma hora se passou, mas Ashton não chegou ao jardim que eles haviam conhecido antes. Otimismo é meu pior inimigo. Avalina deu um sorriso fraco e começou a se afastar. Ela conseguia entender a dor de Ashton, mas isso não significava que a dor dela fosse menor que a dele. Ela também estava perdendo o filho novamente, tudo porque queria proteger o relacionamento deles. No fim das contas, o segredo foi o que acabou destruindo qualquer resquício de relacionamento que eles tivessem. Talvez eu devesse ter contado a ele, pelo menos ele teria um motivo para ficar furioso comigo. Ela murmurou por um momento antes de sair do jardim. Então me diga. A voz de Ashton ecoou em seus ouvidos. Quando ela se virou, lá estava ele, parado bem atrás dela. Seus braços estavam cruzados na frente do peito, enquanto seus olhos estavam fixos nela. Levou um instante para que ela conseguisse formar uma frase em sua mente, devido às emoções repentinas e avassaladoras que sentiu irromperem dentro de si. No entanto, durou apenas um instante, pois ela se recompôs rapidamente. Eu pensei que eu não viria. Ashton sorriu para ela. Posso ser um babaca, mas não tão grande a ponto de ignorar o primeiro e único pedido da minha mãe em mais de uma década. Fala doce. Avalina o puxou para um abraço. Tem certeza de que quer? Mais ou menos. Ashton a interrompeu imediatamente. Deixa eu te dar um trato. Se você me contar um segredo, eu te conto um segredo. Algo que só um punhado de outros 3 sabe. O que você acha? Oi, o que diabos você pensa que está dizendo? Não importa quem seja a moça para você, não ouse contar tudo ainda. Astaroth gritava dentro de sua cabeça, mas Ashton o ignorou completamente. Não era como se ele fosse denunciá-lo ou algo assim. Afinal, ele apenas disse que lhe contaria um segredo. Nunca disse que lhe contaria sobre ser um tríbrido. Você é realmente persistente. Uma qualidade que as princesas admirariam. Não vamos falar sobre isso. Avalina riu baixinho assim que viu a expressão no rosto do filho. Ela sabia muito bem que as princesas estavam tentando forçá-lo a um noivado. Mas Ashton estava sempre se esquivando delas. Eram garotas lindas, não havia dúvida, mas a carência delas era um grande desestímulo para Ashton. Na verdade, ele já estava pensando em maneiras de se livrar delas para sempre. Mas naquele momento toda a sua atenção estava voltada para o que Avalina estava prestes a descobrir. Vou ter que me sentar antes de revelar qualquer segredo. Avalina respirou fundo, preparando-se para a tempestade de merda que estava prestes a começar. Por onde eu começo? Vamos ver. 5 décadas depois que a primeira geração de mutantes apareceu no planeta, havia um homem que todos temiam. Não porque ele tivesse superpoderes ou algo do tipo. Para os mutantes, ele era apenas um obstáculo. Mas considerando que a maior parte da humanidade nem chegava perto deles, ser rotulado como um obstáculo era a maneira deles de respeitá-lo. Ela continuou. Droga, eu li registros de vampiros daquela época se referindo a ele como um demônio. É hilário que monstros de verdade se refiram a um humano como um demônio. Mas eles estavam certos. Ele foi o único capaz de interromper temporariamente a marcha deles rumo ao domínio. Não importava quantas vezes tentassem matá-lo, ele sempre reaparecia em algum outro lugar para atrapalhar os planos deles novamente. Nenhum deles fazia ideia de como ele conseguia escapar das garras deles todas as vezes. Embora fosse difícil acreditar que pudesse haver um humano que despertasse o receio até mesmo dos mutantes, Ashton ficou impressionado com o homem da história. Quanto mais Avalina falava sobre o homem, mais claro ficava porque os mutantes o rotulavam como um obstáculo em vez de jogá-lo junto com um monte de merda que chamavam de resto da humanidade. Mas Ashton se perguntava, o que diabos aquele homem tem a ver com ele? Apesar de sua bravura, o homem foi morto enquanto estava na missão de trazer de volta o segredo escondido no meteorito caído. Avalina não conseguia chorar, mas a tristeza em seu rosto era evidente enquanto ela continuava. No entanto, devido ao respeito que os mutantes tinham pelo homem, eles não mutilaram seu cadáver como fizeram com os demais. Mas a missão do homem foi um sucesso.
O que restou de sua equipe trouxe 2 cadáveres com eles. Um dos homens e o outro cadáver eram de alguma espécie extraterrestre. Ashton assentiu. Esse era um detalhe que ele já sabia. Eles haviam encontrado o cadáver de Astaroth. No entanto, havia muitas inconsistências na história, como quem era o homem e como ele conseguiu enganar os mutantes tantas vezes. Se Ashton fosse totalmente honesto, tudo aquilo parecia uma história mal contada de algum livro de histórias de Ninar estranho. Não é que eu não queira acreditar em você, mas você se importaria de me dizer o nome do homem em questão? Ashton perguntou a ela. O nome dele era Austin Wolfe, meu único filho biológico. Capítulo 215 Crise de Identidade 3. Ashton levou um instante para compreender o que a Valina dissera. Ele ficou ali parado, como se suas pernas tivessem se tornado uma só com o chão. Seus olhos estavam arregalados, mais arregalados do que nunca, fixos no rosto de Avalina como se fosse a única coisa que existisse no universo para Ashton. Ashton, por favor, diga alguma coisa. Avalina implorou assim que percebeu que Ashton estava entrando em estado de choque. No entanto, Ashton não tinha nada a dizer. 1 milhão de perguntas fervilhavam em sua mente, mas nenhuma delas conseguia ser colocada em palavras naquele momento. Essa foi a ideia dela de brincadeira? Ela acredita mesmo nisso? Que diabos ela está dizendo? Essas eram as únicas coisas em que ele conseguia se concentrar naquele momento. Mas, no fundo, Ashton sabia que a Valina não estava mentindo nem inventando uma história. Seu sensor de batimentos cardíacos teria detectado as mentiras no momento em que ela falasse. Mas ela não tinha um coração batendo, então o método de Ashton de detectar mentiras não funcionaria contra ela. No entanto, a expressão no rosto dela era tudo que Ashton precisava ver para confirmar que ela estava dizendo a verdade. Mesmo assim, Ashton não sabia como deveria estar se sentindo naquele momento. Devo ficar com raiva? Em silêncio? Na defensiva? Não sei. Ashton, me escuta. Quando eu terminar a história, você vai entender tudo. Só me dá um tempo. Não é como se eu pudesse fazer mais nada. Em meio ao turbilhão de emoções, Ashton não fazia ideia do que a Valina poderia dizer naquele momento para compensar o dano que lhe causará com meras palavras. Mas não era como se ele tivesse outra escolha a não ser ouvi-la e torcer pelo melhor. Durante toda essa aprovação, Astaroth ouviu silenciosamente a mulher explicar tudo a Ashton. Afinal, o segredo de sua vida estava intimamente ligado à sua e poderia ajudá-lo a entender o que exatamente aconteceu depois que ele morreu. Com a morte de Austin, o moral da humanidade também morreu. As pessoas não queriam mais lutar contra os mutantes, pois a maioria dos líderes já estava se preparando para deixar o planeta para sempre. A parte fugir do cérebro deles foi ativada e foi aí que todos decidiram desistir do planeta por completo. Você poderia, deixa pra lá. Depois do que descobrira, Ashton não estava com humor para ouvir a história triste dela. Ele só queria acabar logo com aquilo para poder seguir em frente e organizar seus pensamentos, sozinho. Mas não parecia que a Valina, ou quem quer que fosse essa mulher, estivesse perto de terminar sua história. Alguns de nós decidimos ficar para trás e lutar. Mas para isso precisávamos de esperança. Precisávamos de alguém que nos ajudasse a lutar. Alguém em quem nos inspirássemos como fazíamos com Austin. Então, escolhemos fazer a única coisa que era moralmente errada em tantos níveis. Decidimos recriá-lo, já que a ressurreição estava fora de questão. Assim que ela disse isso, tudo atingiu Ashton como um caminhão cheio de merda o atingiu. Tudo fazia sentido agora. Bem, não tudo, mas algumas coisas, embora parecesse absurdo sequer pensar que algo assim fosse possível. Ao longo de sua história de vida neste planeta, a humanidade se destacou em avanços tecnológicos. Criar um ser imortal não era mais um sonho, embora fosse uma tarefa tremendamente exaustiva. Claro, você quer acrescentar algo mais? Tipo deuses, talvez? Que tiveram pena de seus súditos e lhe deram o poder de ressuscitar o herói da humanidade, o salvador que forçará os mutantes a cometerem suicídio. Ashton zombou alto e se levantou para ir embora. Ele já estava farto das besteiras dela. Ressurreição levando à morte era algo que ele conseguia entender, já que ele próprio tinha capacidade de fazê-lo. Mas tornar um ser imortal? Pois é, se os humanos tinham a tecnologia para fazer isso, por que diabos estavam fugindo? Deveriam estar lutando com unhas e dentes contra os mutantes. Não, mais importante, se eles tinham tal tecnologia, por que os mutantes não a utilizaram depois de derrotá-los? O que quer que a Valina estivesse dizendo era mais do que ele podia digerir. Mas o mesmo não se podia dizer de Astaroth. Afinal, não havia como negar que ele estava vivo mesmo após a morte, bem, pelo menos no sentido amplo da palavra. Além disso, para os Shirans, a morte era apenas um trampolim em seu ciclo de vida. Com recursos suficientes, eles poderiam ser facilmente trazidos de volta à vida, mas a um preço. É por isso que a maioria das famílias tende a preservar os restos mortais dos Shiran na esperança de ressuscitá-los no futuro. No entanto, ao contrário dos humanos, eles eram uma espécie de 7ª categoria. E por isso reviver alguém exatamente como era antes de morrer não era uma tarefa complicada para eles. Era apenas uma tarefa custosa. Foi por esse motivo que Astaroth ouviu atentamente a mulher explicar como eles recriaram a mesma pessoa após sua morte. Talvez assim ele encontrasse uma maneira de se dissociar de Ashton. No entanto, Ashton não compartilhava dos mesmos pensamentos de Astaroth. Ouça, moça. A informação pode nos ajudar mais tarde. Cala a boca. Se você está tão interessado nas besteiras dela, então fique à vontade para ouvi-la, mas eu não estou. Ashton havia perdido completamente a calma. Tanto que se esqueceu de que ninguém além dele conseguia ouvir Astaroth falando. A Valina foi pega de surpresa assim que Ashton gritou a plenos pulmões e começou a olhar ao redor para ver se havia alguém além deles ali. Mas eles estavam sozinhos no jardim, o que a deixou ainda mais confusa, e então ela se lembrou de algo sobre os mitos.
O mito sobre os administradores contatarem alguns indivíduos talentosos e os guiarem para a grandeza. A julgar pela maneira como Ashton falava com o ar, havia apenas duas possibilidades. Uma, ele tinha um administrador trabalhando com ele, ou duas, ele havia enlouquecido por causa da notícia chocante que receberá. Era esse o segredo que ele queria me contar? Que ele era um irregular. No entanto, ela ainda não expressou suas opiniões. Mesmo que só de pensar nele tendo um administrador ao seu lado a deixasse feliz. Eu não queria fazer isso, mas agora você me forçou. Astaroth respondeu e no momento seguinte uma janela de missão apareceu na frente de Ashton. Você ativou uma missão de administrador. Objetivo: descubra mais sobre o segredo por trás da sua origem através da mulher. Tarefa: sente-se e deixe a mulher terminar sua história. Progresso: você ainda está de pé. Recompensa: aumento de 50% em todas as estatísticas. É missão encomendada por administrador. Nível de prioridade sem classificação. O anfitrião não pode ignorar a missão, pois isso reduzirá todas as suas estatísticas em 50%, juntamente com a eficiência do uso de suas habilidades. Agora sente-se ou diga adeus à metade de suas habilidades. Ashton encarou o prompt da missão com raiva, mas não era a raiva de sempre a que ele estava acostumado. Parecia diferente, muito diferente. Ele tinha quase certeza de que se Astaroth se materializasse na sua frente naquele momento, o teria despedaçado. Que diabos, ele não tinha certeza se não mataria alguém naquele exato momento. Normalmente, Ashton teria feito qualquer coisa que Astaroth lhe dissesse para fazer, mas não desta vez. Tudo bem, faça o que quiser. Ashton percebeu o blefe de Astaroth e rejeitou o pedido de missão antes de ir embora. Apesar do que foi mencionado na missão, a punição da redução de atributos nunca foi aplicada. Todos os seus atributos e habilidades permaneceram os mesmos. Fortalecer Ashton era o melhor para Astaroth. Não só sua vida estava ligada a ele, mas para que Astaroth se recuperasse completamente, ele precisava que Ashton permanecesse vivo. E reduzir seus atributos não era a solução. Nunca tente me forçar a fazer algo com que eu jamais concordarei. Ashton alertou Astaroth, e pela primeira vez Astaroth não retrucou. Você não é Lúcifer, que conseguia mexer os pauzinhos e não se deixava afetar por nada que acontecesse comigo. Quer admita ou não, você precisa de mim mais do que eu preciso de você. Então, mantenha isso na cabeça antes de fazer uma coisa dessas. Mas a Valina não ia deixá-lo ir embora daquele jeito. Não antes de terminar de lhe contar tudo o que sabia. Ashton, espere. Cala a boca. Quer que eu acredite em você? Como posso fazer isso se a sua história está cheia de mentiras? Ashton empurrou a mão dela bruscamente do ombro dele. Mentiras? Você diz que, cara, seu filho biológico já era adulto no ano 3050, o que significa que ele tinha pelo menos 18 anos. Além disso, ele morreu em 3056, quando tinha 24 anos. Isso está correto? Sim, mas... Então vamos supor que você tinha 16 anos quando deu à luz. Isso faria com que você tivesse 40 anos em 3056. Mas quando eu nasci em 3084, você ainda tinha 40. Isso significa que ou você só nasceu em 3044 ou mentiu sobre tudo a vida toda. Droga, eu nem tenho certeza se sou quem eu pensava ser. Ashton, eu posso explicar. A Valina tentou desesperadamente se comunicar com ele, mas falhou repetidas vezes. Claro que pode. Você também é imortal. Assim como eu, certo? As palavras de Ashton transbordavam sarcasmo. Sabe de uma coisa? Nem importa. Por enquanto eu sei porque você nunca quis que eu contasse minha história porque ela não existe. Adeus. Capítulo 216 Juramento de Vingança. Como Jonathan esperava, graças a Ashton, o relacionamento entre Transilvânia e Licânia havia melhorado muito. Embora Ashton tivesse um papel importante nisso, não havia como negar que a proximidade repentina de Michelle com Kai também ajudou a fortalecer o relacionamento. Kai retornou para continuar seus estudos na academia reconstruída junto com Ashton e Michelle, mas eles foram os únicos a chegar a Licânia. Para surpresa de todos, Alucard permitiu que suas duas filhas também frequentassem a academia. Embora não houvesse absolutamente nenhuma necessidade de treinarem em uma academia que não pudesse lhes oferecer nada de novo em termos de conhecimento ou habilidade. Logo a intenção de Alucard ao propor tal arranjo ficou clara. Ele queria que eles ficassem perto de Ashton e bancasse o casamenteiro perfeito para eles. Para desgosto de Ashton, não havia nada que ele pudesse fazer para impedir que isso acontecesse. Afinal, como ele poderia impedir alguém de estudar? Além disso, ele tinha muita coisa acontecendo na vida e não se dava ao trabalho de prestar atenção ao menor inconveniente. Ainda era um milagre que ele estivesse funcionando normalmente depois do que a Valina lhe contará. Ele tinha certeza de que se tivesse a chance, ela conseguiria explicar tudo, mas no seu estado de espírito, seria melhor se não interagissem por um tempo. Ashton pensara que ao conhecer a mãe, ganharia alguma clareza, mas no fim das contas, o encontro o deixou ainda mais confuso. Mas com isso, Ashton disse um adeus agridoce à Transilvânia e voltou para Deja para se reportar a Jonathan. Muito bem, meu rapaz, você tem provado seu valor para mim sem parar. Jonathan riu com vontade. Talvez seja a hora de você dar uma pausa. O que você acha? Não fiz nada digno de louvor, Alteza. Pelo menos não até encontrar aqueles desgraçados do Enigma. Ashton respondeu respeitosamente. Quanto a dar um tempo, não acho que seja necessário. Com sua permissão, gostaria de continuar subindo de patente até me tornar um aventureiro de nível ouro. Jonathan assentiu e Ashton seguiu em direção à sua casa. Havia muitas coisas que ele precisava realizar na cidade antes de ir para sua região e começar a reconstruí-la do zero. Alguns minutos depois, eu não esperava que você estivesse aqui. Ashton suspirou assim que entrou no salão, apenas para ser recebido pelo rosto emburrado e familiar de Mera. O que eu estou ouvindo? Mera perguntou severamente. Desculpe-me por desapontá-la, senhora, mas não possuo uma habilidade que me permita prever. Senão, eu saberia exatamente o que a senhora tem ouvido todos esses dias.
Por favor, me poupe das suas piadas idiotas. Que noivado é esse que todo mundo está falando? Por que não me informaram antes? Ashton suspirou. Essa vagabunda ainda se achava alguém abaixo dos seus pés. Demais para ser uma estrategista mestre, não é? Ah, isso, não se preocupe. Eu cuido disso na hora certa. Ashton ignorou a pergunta e começou a caminhar em direção ao seu quarto, mas foi puxado de volta por ela. Você consegue. Você ao menos sabe como é brincar com fogo? O suzerano é alguém que estava disposto a declarar guerra contra Licânia por seu sobrinho. O que você acha que ele fará se alguém partir o coração de suas filhas? Matá-los, é claro, respondeu Ashton com uma expressão séria e impassível. Mera ficou atordoada por um momento, sem saber se o garoto à sua frente era o mesmo que ela conhecia há alguns meses. Algo definitivamente havia mudado nele. Era quase como se ele não tivesse medo dela nem de ninguém, e não era uma sensação que ela gostasse. Ela finalmente estava percebendo quanto estava errada por ignorá-lo por tanto tempo. Não importava o que acontecesse, o pirralho tinha que estar sob seus pés o tempo todo, começando agora. Não se esqueça do seu lugar, Ashton. Só porque você é um barão agora não significa que eu não possa colocá-lo no seu devido lugar. Acredite, eu também não gostaria de lhe causar nenhum inconveniente. Então, por favor, sinta-se à vontade para sair quando quiser. Era isso. Mera já estava farta e não ia mais deixar o pirralho desrespeitá-la. Dito isso, Ashton não tinha o menor medo dela. Não depois do que Astaroth lhe contará sobre o segredo por trás do sistema de nivelamento na Terra. Ao longo das semanas após se tornar um tribrido, uma pergunta pairava na mente de Ashton. Como ele conseguia enfrentar oponentes mais fortes do que ele? Como ele conseguia superar as adversidades que ninguém deveria conseguir? Conseguir tal feito definitivamente não era fácil para o seu nível, mas para os outros que estavam no mesmo nível que ele, era impossível. Não havia como negar. Felizmente, Astaroth tinha a resposta para sua pergunta. Basicamente, ser um tribrido ou mesmo um híbrido tinha seus próprios privilégios. Um deles eram as habilidades inatas que os genes concediam ao anfitrião e o segundo eram as vantagens em termos de nivelamento. Em outras palavras, os mutantes comuns só conseguem aumentar o nível de um tipo de gene. Ou seja, quaisquer atributos e poderes que possuam vêm daquele único gene. É por isso que seus níveis refletem diretamente o quão fortes ou fracos eles são. No entanto, no caso de híbridos e tribridos, sua força vem da combinação de 2 ou 3 genes. Portanto, eles são capazes de enfrentar oponentes e monstros que normalmente alguém do seu nível não conseguiria. No entanto, no início, o incremento em diferentes níveis não mostrou muita diferença. Somente após ultrapassar um certo limite os genes começaram a se complementar e finalmente revelaram a verdadeira força do anfitrião. Essa também foi a razão pela qual o crescimento recente da Ashton foi explosivo. Foi por isso que os Tyrans tinham uma maneira diferente de medir a força de híbridos e tribridos, conhecida como níveis cumulativos. O nível cumulativo podia então ser usado para comparar os níveis desses seres com genes singulares. O processo de contagem do nível cumulativo era complexo, mas Astaroth foi gentil o suficiente para fazê-lo para Ashton, e o resultado foi em torno do nível 41, o que significava que ele estava quase no mesmo nível da senhora, mas apenas quando tinha todos os seus genes ativados. Caso contrário, se ele tivesse apenas um gene ativado, seu poder seria proporcional apenas ao nível do gene. Dito isso, embora Ashton não tivesse evoluído para um nível superior, seu nível acumulado era mais do que suficiente para desafiar aqueles seres recém-evoluídos sem muita dificuldade. Essa lista incluía Mera, que estava no nível 45. No entanto, Ashton não pretendia revelar seu segredo a ela tão cedo, mas ele tinha outro truque na manga. Um truque que nem mesmo a lendária amante poderia prever ou evitar. Mera investiu contra ele, mas no momento em que deu um passo ameaçador em sua direção, meia dúzia de cavaleiros reais correram para dentro do prédio para detê-la. Embora Ashton fosse importante para Jonathan, ele não era tão importante a ponto de lhe permitir ter 6 guarda-costas na forma de cavaleiros reais. Bem, isso foi até o garoto ficar sob o patrocínio de Alucard, que pessoalmente solicitou a Jonathan que cuidasse do bem-estar de seu futuro genro. Sinceramente, era mais uma ordem do que qualquer outra coisa, mas Jonathan não gostaria que ninguém falasse sobre isso. O Barão Ashton está sob a proteção direta de Sua Alteza, o Rei Jonathan. A hostilidade contra ele é comparável à hostilidade contra o rei. Um dos cavaleiros anunciou. Esta é sua última chance de recuar, ou então sofrer a ira do rei. O rosto de Mera ficou vermelho de raiva. Sangue escorria de seu punho, enquanto suas unhas afiadas cravavam-se em sua pele. Ela nunca sentirá tanta raiva, mesmo quando Donovan a traíra. Além disso, ao contrário de então, ela não tinha como se livrar da raiva reprimida. Além disso, mesmo sendo forte, ela não era forte o suficiente para lutar contra 6 cavaleiros reais de nível 30. Mas ela não conseguia superar o sorriso irônico no rosto de Ashton. Olha, por mais que eu queira ver você tentar passar por eles e tentar me colocar no meu lugar, não tenho tempo para isso. Ashton balançou a cabeça e voltou para o quarto enquanto Mera fazia a única coisa que podia, encarar suas costas. Ela não conseguia imaginar onde seu plano havia dado errado. Como pôde ter sido manipulada como um violino por uma criança de verdade? Não havia como. Sua confiança cega em alguém a havia enganado mais uma vez. Você vai pagar por essa humilhação. Você vai pagar. Depois de jurar vingança, ela saiu da mansão. Capítulo 217 Investigador Intergaláctico.
Bem-vindo, chefe da seção 112, Amon. Lord Beelzebub o aguarda. Uma voz eletrônica ecoou no corredor vazio antes que uma porta secreta surgisse do nada, sempre tomando medidas de segurança desnecessárias. Amon suspirou e entrou no quarto escuro. Este Chiran tinha pele azul clara e pequenos chifres saindo da testa, característicos de membros de baixa patente em sua sociedade. Seus cabelos negros estavam presos em uma trança impecável, o que os fazia parecer uma espécie de chicote saindo da parte de trás da cabeça. Quando metade da galáxia quer se livrar de você, essas medidas de segurança desnecessárias não pareceriam tão desnecessárias. Beelzebub gesticulou para que Amon se sentasse, mas não sem antes prestar suas homenagens. Não importa quantos séculos se passaram desde a última vez que Beelzebub pisou em um campo de batalha, ele sempre seria conhecido como Rei da Gula. No entanto, ele não era chamado assim por causa de sua ganância ou fome, mas apenas por sua ânsia de devorar seus inimigos. Mas ultimamente Beelzebub havia abandonado seus velhos hábitos e não se entregava mais a rituais tão bizarros. Contudo, o horror que ele havia demonstrado durante a última guerra civil era suficiente para que ninguém se metesse com ele. Dito isso, isso não significava que ele tivesse parado de praticar atos sujos por completo. Ele simplesmente decidirá usar os outros para fazer o que bem entendesse, na promessa de poder, dinheiro e fama. Basicamente, tudo que qualquer organismo vivo em uma civilização em constante crescimento desejaria. Como posso ser útil desta vez, senhor? Perguntou Amon a Beelzebub. Gostaria que você investigasse um planeta de nível 2. Planeta nível 2? O que o senhor poderia querer de lá? Não é o que eu quero, mas quem eu quero. Lúcifer estava agindo de forma suspeita e tenho motivos para acreditar que aquele bastardo traidor Astaroth ainda está vivo e em algum lugar naquele planeta. O quê? Mas eu pensei. Embora seja uma pena que meu plano de matá-lo tenha falhado, Beelzebub tomou um gole de sua bebida. Não é tarde demais para terminar o trabalho. Por razões óbvias, não posso fazer nada sozinho. Estou de mãos atadas cuidando das coisas aqui. É por isso que você terá que fazer o trabalho por mim. Ele continuou. Visite o planeta Terra e investigue o paradeiro de Astaroth. Nem pense em voltar aqui sem encontrar alguma evidência contundente. Não preciso explicar o que acontecerá com você se me decepcionar, preciso? De jeito nenhum, senhor. Eu preferiria morrer a decepcioná-lo. O que a sua morte vai fazer, seu tolo? Beelzebub balançou a cabeça, consternado. Só, faça o que eu peço. O dinheiro será depositado na sua conta como de costume. Agora vá. Amon curvou-se mais uma vez antes de desaparecer nas sombras. Embora nunca tivesse visitado planetas inferiores antes, ouvirá falar da Terra algumas vezes. Principalmente no último século, por causa de Astaroth e da Guerra Civil. Não era um planeta empolgante, pelo menos para se visitar. Uma civilização completamente entediante e primitiva que ninguém teria notado se não estivessem tão determinados a se autodestruir. Mesmo após a intervenção deles, a situação do planeta permaneceu mais ou menos a mesma, o que fez com que o planeta parecesse sem esperança para os Chirans. É por isso que a maioria deles até se esqueceu disso. Essa também foi a razão pela qual o suporte técnico relacionado aos mutantes que habitam o planeta foi severamente reduzido. Embora a maioria dos mutantes de outros planetas sob sua jurisdição tivessem seus próprios administradores para orientá-los. Era um milagre se alguém da Terra fizesse contato com os administradores. Até mesmo os poucos Chirans que foram designados para cuidar da Terra foram forçados a fazê-lo, e era comparável a punir alguém. Em suma, a Terra era um planeta com o qual ninguém se importava. Não adianta mais pensar nisso. Já que o Rei da Gula me deu as ordens, tenho a obrigação de fazê-lo. Espero que aquele lugar dissonante tenha mulheres bonitas para oferecer. Amon suspirou enquanto se dirigia para o compartimento de navios, o lugar onde todos os seus navios particulares e governamentais eram mantidos. Normalmente, Amon teria escolhido uma nave espacial pertencente ao governo para realizar suas missões, já que o preço total para colocá-las em funcionamento não era nada desprezível. Mas como se tratava de um pedido pessoal de Beelzebub, ele não teve outra escolha a não ser usar sua própria nave. Amon, quanto tempo não nos vemos? Outro Chiran de baixa patente o cumprimentou. Para onde vamos desta vez? Sem destino fixo, preta. Amon respondeu. Tire minha filha da cela da prisão, por favor. Você é um Chiran estranho, Amon. Você não tem nenhum fetiche estranho pelo seu planador, tem? Você tem um desejo de morrer? Acredite em mim, cara, eu não julgo. Preta riu. Quanto combustível devo adicionar? Encha-a, Amon murmurou baixinho. O que? Enche essa porcaria até a borda. Como mencionado anteriormente, os preços dos combustíveis para os Chirans não eram brincadeira. Mesmo após atingir o maior avanço tecnológico possível, a civilização de nível 7 havia fracassado em sua batalha contra os preços dos combustíveis. Foi por isso que quando um pão duro como Amon queria encher o tanque, Preta não conseguia parar de pedir de novo. Só para ter certeza de que ele tinha ouvido direito. Calma, não precisa gritar comigo. É que os preços dos fragmentos estelares aumentaram de novo. Preta balançou a cabeça, consternado. Prometi férias para minha esposa, mas cara, eu não quero gastar dinheiro com combustível. Droga, quanto é? 450 ienes por fragmento. A expressão no rosto de Amon dizia tudo. Embora tivesse dinheiro suficiente para encher o tanque, isso representaria um golpe significativo em seu saldo bancário. De quantos fragmentos você precisaria? Preta sabia exatamente quantos fragmentos o planador de Amon podia armazenar, mas isso não o impediu de mexer com ele. Cerca de 1000. Que diabos? Eu posso comprar um sistema solar por esse preço. Preta riu e cobrou de Amon pelos serviços. Somando o custo de armazenamento e o custo de reabastecimento, você terá que pagar 600 mil ienes. Obrigada por fazer negócio conosco.
Capítulo 218 Livan, uma cidade onde todos são iguais. Uma semana após seu confronto com Mera, Ashton finalmente deixou Deja de vez e rumou para a cidade de Ben, não importava. Ele ia renomear a cidade de qualquer maneira. O único outro problema era: nossa, quanta neve! Nem a Transilvânia tem tanta neve. Verina exclamou em voz alta. Você escolheu esta cidade pensando no nosso conforto? Pare de ser tão barulhenta. Irina imediatamente silenciou a irmã. Se você continuar agindo assim, como Ashton vai nos aceitar como suas noivas? Você poderia me lembrar por que teve que vir comigo? Ashton suspirou derrotado. Por mais que as irmãs gostassem de testar os limites da irritação dele, acompanhá-lo a um lugar conhecido por seu ambiente hostil era um pouco demais. Até Alucard tentou convencer as filhas a não tomarem tal decisão, mas não houve como impedi-las. Para atender às suas necessidades, é claro. Além disso, você precisaria de aliados fortes ao seu lado se quiser afirmar seu domínio e fazer com que os moradores da cidade o respeitem. Verina respondeu. Os soldados que a acompanham são, sem dúvida, fortes, mas não o suficiente para defender seu território ou fazer qualquer coisa para ser honesta. Isso era um fato que Ashton já sabia. Por mais que Virgil e o resto de sua equipe fossem úteis para ele, a lentidão com que subiam de nível era um pouco preocupante. Mas agora que não tinha nada melhor para fazer, podia se concentrar no crescimento deles, além do seu próprio. Além disso, com a nossa adição à mistura, haverá muitos desafiantes que vão disputar a nossa mão, esclareceu Irina. Espera aí, eu pensei que vocês dois tinham o direito de pedir quem quisessem em casamento? Ashton já estava um pouco confuso. É verdade. Mas uma vez que propusermos alguém, até o dia em que nos casarmos, qualquer um pode desafiá-lo pela nossa mão. Verina respondeu com um sorriso, o que significa que se você perder para alguém em um duelo ou alguém te matar, teremos que aceitar a proposta e testar seu poder nós mesmos. Como seria um incômodo se alguém derrotasse você em um duelo, decidimos ajudá-lo ficando mais perto de você o tempo todo. Antes que Ashton pudesse se aprofundar mais na cultura deles e aprender como passar seu amor para outra pessoa, sua frota de carros parou. Meu senhor, chegamos, anunciou o motorista. Ashton saiu do carro, pisando na neve. Atrás dele estavam os 6 cavaleiros reais, sua equipe e os cerca de 500 soldados recém-recrutados. Essas pessoas eram a única força de defesa que ele tinha para garantir a segurança da cidade. A esposa de Baiter e os escravos de Ashton também estavam lá, pois Ashton acreditava que deixá-los em Deja não seria seguro para eles, principalmente depois de ter irritado Mera. Não havia como saber o que aquela vadia teria feito com eles na sua ausência. É bem árido. René apontou a coisa mais óbvia que conseguiu. Nossa, seus olhos funcionam. Eu nunca imaginei isso. Fai retrucou enquanto Virgil lutava entre eles. Chega. Ashton deu um tapa na nuca das duas moças. A primeira impressão é a que fica. Pelo menos para vocês, idiotas, que passariam a maior parte do tempo no meio da multidão. Multidão? Não há uma única pessoa à vista. Irina apontou para a cidade isolada à frente. Eu estava pensando a mesma coisa. Espera, como é que você consegue ficar em pé sob a luz direta do sol? Ashton ficou genuinamente perplexo. A luz do sol não nos afeta muito. Como somos descendentes diretos do próprio Drácula, o sol tem pouco ou nenhum efeito sobre nós. Verina respondeu batendo palmas. É por isso que dissemos que te acompanharíamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você é fofo e tudo, mas não o suficiente para justificar nossas mortes. Naquele momento, Ashton se perguntava se ser parente do Drácula poderia ter tal efeito, e se tivesse, ele, na verdade, queria esse gene para si. Teria facilitado um pouco a vida dele, considerando que suas estatísticas não seriam enfraquecidas toda vez que ele saísse ao sol. Enquanto conversavam, algumas pessoas puderam ser vistas ao longe, correndo em sua direção. Os cavaleiros reais, juntamente com algumas dezenas de soldados de infantaria, imediatamente se precipitaram diante de seu senhor para cumprir seu dever. Mas Ashton sabia que havia pouco que essas pessoas pudessem fazer contra ele ou qualquer um dos presentes. Está tudo bem, deixe-os passar. Ashton estava lá para ser o senhor deles e queria conquistar os moradores para que pudessem ajudá-lo mais tarde. A melhor maneira de fazer isso era se tornar acessível primeiro. Jovem Lorde, pedimos desculpas por não termos vindo antes. Sou Nebulus Offrey, o chefe desta humilde cidade, e está em minha esposa, a Lucia Offrey. Um velho careca, provavelmente na casa dos 80 anos, pediu desculpas enquanto lutava para se ajoelhar e cumprimentar Ashton. Ao lado dele estava uma mulher que parecia igualmente velha, juntamente com alguns rapazes com porretes de madeira e canos de metal nas mãos. Não precisa se desculpar. Ashton ajudou o homem a se levantar. Só me diga o que está acontecendo aqui? O velho olhou para a mulher que lutava para formar uma frase. Era evidente que eles estavam com dificuldades e que havia um motivo para isso. Embora a cidade em questão fosse conhecida por ser pequena, deveria haver pelo menos 10.000 pessoas nela. Além disso, não havia sentido em explicar por que os edifícios pareciam tão decadentes, já que os registros mostravam que só no ano passado, vários arranha-céus foram construídos ali. Sem mencionar que as minas próximas deveriam ter fornecido recursos suficientes para que eles mantivessem seu estilo de vida habitual e não usassem trapos como roupas. Muitas coisas não estavam dando certo ali, e Ashton queria saber o porquê. Meu senhor, o problema. O chefe da cidade abriu a boca para explicar a situação, mas foi interrompido por um dos homens parados atrás dele. Esta cidade é amaldiçoada, senhorio. É por isso que nenhum nobre quer tomar o controle da cidade. E quem você seria? Ashton perguntou ao homem ruivo. Janis Offrey, senhor, o filho mais velho do chefe da cidade. Esqueça, vossa senhoria. Nebulus imediatamente deu um tapa no filho, bem na frente de todos. Ele fica falando bobagens inúteis. Não acreditem nele. Deixe o homem falar. Eu mesmo posso decidir se acredito nele ou não.
Ashton retrucou imediatamente. Então, Janice, por que você disse que esta cidade é amaldiçoada? Capítulo 219 Livan, uma cidade onde todos são iguais. 2. Nos momentos que se seguiram, Janice revelou uma infinidade de razões pelas quais sua cidade estava passando pela pior crise de sua história, juntamente com a razão pela qual eles não tinham poder para fazer nada para se ajudar. Quanto mais informações ele revelava, mais graves ficavam as expressões dos demais. Tanto que nem mesmo as irmãs vampiras, que não tinham nada a ver com as pessoas ou com a miséria delas, conseguiram conter o nível de repulsa que sentiam. Quanto a Ashton, ele estava furioso, mas não com a miséria dos moradores. A única razão pela qual ele havia escolhido a cidade como base de operações era a riqueza de recursos espalhados por toda parte. Mas ao ouvir que um certo nobre vinha fazendo o que bem entendia com as pessoas e os recursos que a cidade tinha a oferecer, ele ficou furioso. Quase sentiu como se alguém o tivesse enganado. Ao mesmo tempo, o chefe e sua esposa acabaram em prantos. A razão pela qual não queriam que Janice revelasse qualquer delito do nobre em questão era porque, para eles, Ashton também era um nobre. Além disso, como era óbvio que o nobre sempre apoiaria outro, eles sentiam que se abrissem a boca para pedir ajuda, a situação acabaria piorando. Foi pelo mesmo motivo que nenhum deles informou o rei ou qualquer outra pessoa sobre a merda que estava acontecendo lá. Os nobres vêm pedindo dinheiro ao tesouro para construir este lugar e descobrir o verdadeiro potencial da cidade, e estão embolsando-o. A voz de Janice estava cheia de raiva. Eles até entram na cidade quando querem e abusam de nossas mulheres. Chegam a forçar algumas a irem com eles, e da última vez levaram minha esposa. Então é por isso que ele estava tão determinado a recitar cada detalhe do que estava acontecendo de errado na cidade. Ashton balançou a cabeça. A única vez que as pessoas não fecham os olhos para coisas erradas é quando chega a vez delas de sofrer. É por isso que pessoas como eu podem ficar descontroladas, fazendo o que bem entendem. Ashton não era nenhum santo. Isso não era segredo. A única vez que ele era bom com as pessoas era porque elas tinham algo de que ele precisava ou porque ele era fraco demais para não gostar delas abertamente. No fim das contas, todas elas estavam lá para servir de meio para ele se vingar de certas pessoas. Apesar da aparência de Ashton para eles, suas intenções estavam longe de ser nobres. Os recursos, a mão de obra gratuita e a localização estratégica eram as únicas coisas em que Ashton estava interessado, não no bem-estar dos cidadãos. No entanto, à medida que ouvia cada vez mais sobre a situação deles, inconscientemente começou a simpatizar com eles. Chegou a um ponto em que ele teve que se lembrar do porquê de estar ali. Não acredito que lobisomens fariam algo assim com sua própria espécie. Virgil cuspiu com desgosto. Importa mais porque eles estão machucando a própria espécie ou porque o que estão fazendo é errado? Ashton perguntou gentilmente a Virgil. Os humanos têm sofrido o mesmo abuso há mais de um século. Já era hora daqueles desgraçados encontrarem um novo brinquedo, que acabou sendo a própria espécie deles. Não, eu não quis dizer isso. Virgil imediatamente quis ir embora, mas Ashton levantou a mão com desdém, interrompendo-o. Não se preocupe, Virgil, eu sei o que você quis dizer. Alguém como você jamais diria algo tão insincero. Eu só estava dizendo o que me veio à cabeça. Ele então se virou para Janice. Há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Algum outro problema ou algo em geral? Sim, meu senhor, Janice falou com os dentes cerrados. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e desidratação. Então fale. Quero matar o bastardo que tirou minha esposa de mim. E como você planeja fazer isso? Com esse seu cano de metal? Ashton deu um sorriso irônico antes de apontar para Duncan. Mal vai fazer um arranhão no mano atrás de mim. Você acha que consegue derrubar um exército de soldados treinados com algo assim? As palavras de Ashton foram duras, mas mais do que vingança, Janice precisava de uma dose aguda de realidade. Embora o ódio possa levar alguém a realizar coisas que não seriam possíveis em circunstâncias normais, o ódio por si só não será capaz de transformar algo impossível em possível. Havia uma razão para eles terem sofrido abusos por tanto tempo, a fraqueza deles. Simplificando, era porque eles eram fracos e o agressor tinha o poder de abusar deles implacavelmente sem sofrer qualquer tipo de consequência. Enquanto estivessem fracos, continuariam sendo abusados e explorados. Mesmo que Ashton os salvasse agora, quando ele se fosse, alguém apareceria para tornar suas vidas um inferno novamente, e o ciclo se repetiria indefinidamente, até que encontrassem coragem e força para romper com isso. O primeiro passo para a vingança é ficar mais forte. Acredite, ninguém sabe disso melhor do que eu. Você pode pensar que é a única maneira de sentir alguma coisa na vida, mas não é. Só depois de se vingar daqueles que tornaram a sua vida um inferno. Ashton colocou a mão no ombro de Janice. Solte o cano de metal e eu lhe darei armas de verdade. Meus amigos aqui lhe ensinarão tudo o que precisar para se defender, e eu o protegerei enquanto você reconstruir a cidade. No entanto, tenha uma coisa em mente. Sua vingança é sua, não minha. Entendido? Obrigado, meu senhor. Obrigado. Todos caíram de joelhos, agradecendo repetidamente a Ashton. Naquele momento, Ashton sentiu o nível de constrangimento em suas palavras como nunca antes. Mas para conquistar o apoio das pessoas, era necessário agir como um herói e um salvador. Afinal, esse era o tipo de pessoa que os fracos admiravam. No entanto, apesar de dizer que eles mesmos teriam que se vingar, Ashton não pretendia ficar parado depois que alguém o prejudicou. Pode não ter sido intencional, mas ele não deixaria alguém que roubou seus recursos escapar ileso. Enquanto isso, o que Ashton não percebeu foi como seu discurso não comoveu apenas os cidadãos fracos, mas também os membros de seu próprio partido, que o encaravam com olhares de cachorrinho. Diálogos constrangedores sempre funcionam perfeitamente, pensou Ashton enquanto um dos cavaleiros reais se aproximava dele.
ao contrário da maioria dos guardas nomeados por ele. Shera era a única cavaleira real e também a líder de pelotão responsável pelos 500 soldados de infantaria de Ashton. Com tais qualificações, não era de se admirar que a mulher de pele morena tivesse sido nomeada sua segunda em comando, embora ele a conhecesse apenas há algumas semanas. Ostentando uma armadura brilhante que moldava suas curvas perfeitamente, a dama de cabelos negros era mestre em inteligência estratégica e guerra. Tanto que até Jonathan a colocou no comando estratégico de todo o seu exército em diversas ocasiões. Mesmo o pequeno sucesso que tiveram na conquista dos pântanos foi resultado direto das estratégias que ela elaborou. Por isso, era surpreendente como Ashton conseguiu persuadir o rei a deixar uma pessoa tão importante servi-lo. Meu senhor, embora não seja sensato fazer isso, talvez devêssemos deixar Sua Alteza cuidar deste assunto? Shera sugeriu respeitosamente. Uma rixa entre um barão e alguma outra casa nobre não seria bem vista por outros reinos. Shera, você mesma disse. Não seria sensato abordar Sua Alteza com apenas um conflito insignificante. Afinal, também preciso provar minhas habilidades como barão. Ashton exibia seu sorriso sinistro característico. Ele continuou. Quanto a lutar contra um nobre, não serei eu quem lutará. Estarei defendendo meu território de uma invasão injustificada. Se alguém achar que sou uma presa fácil, não terei escolha a não ser retaliar. Entendo. Então começarei imediatamente a montar defesas ao redor da cidade. Shera curvou-se e imediatamente começou a latir ordens para os soldados. Por favor, façam o que acharem que será útil, Ashton murmurou antes de se virar para os soldados. Descarreguem os recursos que temos e compartilhem com os cidadãos. Fai, eu sei que é pedir demais, mas vocês poderiam dar uma olhada em qualquer tipo de doença que eles possam ter? A julgar pelo tempo que eles ficaram sem comida e água, será um milagre se não estiverem, Fai murmurou e imediatamente começou a trabalhar. Seja qual for o caso, farei o meu melhor para ajudá-los. Vou ajudar a construir as defesas. Tenho algumas coisas que podem ajudar nesse aspecto. Depois disso, vou me concentrar em consertar os prédios. Baiter se ofereceu e foi em direção a Shera. Enquanto isso, Virgil, René e o restante da guarda real assumiram a responsabilidade de treinar o cidadão em combate. Verina e Irina, felizes, decidiram ajudar também. A decisão de ajudar foi tomada principalmente por boa vontade, mas também foi uma oportunidade para provarem sua utilidade para Ashton. No geral, foi um bom começo para construir seu próprio território. Agora só preciso pensar em um nome para a cidade. Ashton coçou o queixo. Que tal? Livan? Uma cidade onde todos são iguais. Parece constrangedor o suficiente, eu acho? Capítulo 220. Um nome familiar. Então, como está? Nada bom, meu senhor. Baiter balançou a cabeça. Depois de montar acampamentos por toda a cidade para receber os soldados e a si mesmos, Ashton enviou sua equipe em uma missão especial. A tarefa era verificar o número de minas que haviam sido completamente escavadas ao redor de Livan. Infelizmente, o resultado não foi o que ele esperava. Todas as minas num raio de 5 quilômetros foram minadas. Virgil embarcou no trem das más notícias. Nenhum único grama de efium foi encontrado dentro daquelas cavernas. Quem quer que esteja por trás disso, a maioria recebeu ajuda de um mineralista talentoso ou de um alquimista. Limpo direitinho, né? Bom, assim fica mais fácil descobrir quem está por trás dessa merda. Já que não existem pessoas famosas com tanto talento. Embora Ashton estivesse sorrindo, em sua cabeça ele já havia pensado em 100 maneiras de matar o responsável por aquela merda. No fundo, ele sabia que a situação de Livan parecia boa demais para ser verdade. Uma cidade bem desenvolvida situada sobre a pilha de Efium, também conhecida como Pedra de Fogo, era algo saído diretamente da fantasia. Alguém teria que usar a área e seus ricos recursos intocados, mais cedo ou mais tarde. O fato de alguém ter explorado as pessoas e os recursos não incomodava Ashton, mas a extensão com que isso havia sido feito era o que mais o incomodava. Shera já deve estar a caminho com informações sobre os nobres que podem ser responsáveis por essa merda. Enquanto isso, você pode descansar a noite toda. Amanhã vai ser um longo dia para todos nós. Assim será. Além disso, meu senhor, Baiter, quantas vezes eu tenho que te dizer para parar de me chamar assim? Ashton suspirou. Virgil, René e as fadas não fazem mais isso depois que eu disse para não fazerem, mas você sempre ignora meus pedidos. Gostaria que eu começasse a te chamar pelo seu nome completo na frente de todo mundo? Não acho que seja sensato fazer isso. Virgil riu baixinho. Embora eu tenha certeza de que Baiter adoraria, também devemos levar em consideração a presença de todos ao nosso redor. Não gostaríamos de ser rotulados como punheteiros. Se é que você me entende. Ei, pare de brincar com o meu nome, seu aberração musculoso. Baiter imediatamente saiu em defesa do seu nome, enquanto os outros caíam na gargalhada. Chega de brincadeira. Vá descansar, a gente conversa amanhã. Se não se importa com a minha sugestão, você é o que precisa dormir mais do que todos nós. Afinal, você tem se esforçado demais dia após dia desde que voltou da Transilvânia. Fai expressou suas preocupações antes de sair, deixando Ashton sozinho com seus pensamentos. Eu tenho trabalhado demais. É a primeira vez que ouço falar disso. Ashton deu um sorriso fraco, porém, assim que se lembrou do que aconteceu entre ele e a Valina, seu sorriso desapareceu. Não fazia muito tempo que ele havia retornado a Licânia e já se arrependia de suas ações. O comportamento dele era imperdoável, e quanto mais pensava nisso, mais queria se matar.
Figurativamente, é claro. Ele olhou ao redor e viu os moradores de Livan, antes tristes e desnutridos, dançando alegremente ao redor de uma enorme fogueira, comendo à vontade. Ainda bem que ele havia trazido comida suficiente para alimentar cerca de 1000 pessoas por 2 semanas, sem contar seus soldados e companheiros de equipe. Quanto mais olhava para os rostos felizes deles, mais estranho se sentia. Quando chegou lá pela manhã, aquelas pessoas não passavam de bocas extras inestimáveis para alimentar. Mas depois de vê-las felizes e animadas, Ashton começou a sentir que havia encontrado um lugar ao qual pertencia. Para ele era uma sensação estranha, considerando que não fazia nem um dia desde que ele chegara ali, e mesmo assim, essas pessoas sentiam que eram importantes o suficiente para ele se importar com elas, pelo menos uma vez na vida. E o que o nosso querido barão está fazendo aí de mau humor, sozinho, hein? Verina apareceu atrás dele do nada. Em vez de responder, Ashton imediatamente levantou a mão diante do rosto e pegou uma pequena faca de arremesso. Era cega o suficiente para não causar dano duradouro ao alvo, mas ser atingido no nariz teria doído pra caramba. Achei que outros competidores tentariam me matar, e não as princesas? Ashton murmurou e jogou a faca de lado. Eu só estava testando você, respondeu Irina antes de aparecer na frente deles. Não podemos deixar você ficar mole de repente, podemos? Aliás, por que você bloqueou a faca? Você poderia ter se esquivado facilmente. Deixar a faca atingir sua irmã teria sido engraçado, não é? Talvez eu faça algo parecido da próxima vez. Deixando tudo isso de lado, como foi seu primeiro dia no meu humilde e inútil território por enquanto? Quer respostas honestas? Perguntou Verina, ao que Ashton assentiu. Bem, é óbvio que a cidade já viu dias melhores. Tirando os cidadãos bondosos, todo o resto é uma bagunça. Na verdade, eu diria que a cidade é uma réplica completa de uma daquelas cidades antigas que os humanos governaram durante a Grande Guerra. Concordo plenamente, Irina acrescentou. Teremos que trabalhar muito para restaurar este lugar à sua antiga glória. Nós? Você não vai embora? Ashton pareceu surpreso. Ele pensou que depois de ver as condições da cidade, eles partiriam em poucos dias. Afinal, suas condições de vida não eram adequadas o suficiente para a realeza. A falta de eletricidade, o fornecimento regular de água limpa e comida eram apenas os primeiros problemas. Havia uma infinidade de outros motivos pelos quais ninguém em sã consciência iria querer viver num lixão como Livan. Quem você pensa que somos? A irmã sorriu para ele, confiante. Somos vampiros orgulhosos. Nunca voltamos atrás com a nossa palavra. Quando dissemos que iríamos ajudá-lo, significava que iríamos ajudá-lo até o fim. Ai, meu senhor, tenho o que o senhor pediu. A voz de Sheera interrompeu o trio. Parece que um total de 3 famílias nobres foram responsáveis pelo estado de Livan. Os Morgans, é a primeira vez que ouço falar deles. Aí, esses desgraçados da grunta nunca aprendem, né? Nem me surpreende que eles estejam envolvidos nessa porcaria. Que diabos? Ashton pegou a lista de Sheera e a examinou, mas quando viu o nome da terceira família envolvida, não conseguiu acreditar. Senhora Mera, que desgosto ler seu nome aqui. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.